Você tá me entendendo, Joelson? Ô, Leandro Renato, um abraço pra você, boa noite, tá bom? Você só não pode inverter o segundo, sai o gol do Guarani, não vai colocar o hino da ponte, pelo amor de Deus. Olha, não brinca, não. Ô, Joelson, explica bem o serviço, hein? Explica muito bem. Olha, quem vai narrar hoje aqui é Júlio Nascimento, tá bom? Quem vai comentar é o CH e também Gregor Zorzin. Alegria até o fim. Vamos falar aqui da Série B, bola rolando. Vou falar da Série A2, o jogo não acabou em São Bernardo, vai continuar amanhã. Eu vou te contar, não está fácil não, meu amigo. Quem foi que contratou aquela nuvem em São Bernardo do Campo? Quem é que vai responder aqui? Informações do Guarani, Marcos Luiz. Sim, Edu Pinheiro, tudo bem, Edu? Melhor agora com os amigos no cacuete do Concentração. Você sabe que eu pego no sopeto na sua marcação, Marquinhos. Ah, Edu, novamente um abraço pra você, pro amigo da Bandeirantes. Estou aqui ao lado de Glegor Zorzin. Opa! Alegria até o fim. O Glegor já trouxe aqui solfejos, tá copiando o Edu Pinheiro pra dar uma abastecida. Mas novamente um abraço para você, Edu, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Mais um jogo, né? Uma partida difícil pro Guarani, como gosta de falar o Batista. É metal, esfregando em metal. O Guarani necessita da reabilitação. Um passarinho verde me falou hoje na hora do programa, Edu, que o Giovani sequer foi para concentração. Eu tava ouvindo. Pois é, e aí tinha dúvida, Giovani ou Vagninho, então acho que a dúvida é desfeita. E aí o Guarani não vai ter o Cristóvão suspenso. Conversei hoje com o Jefferson Paulino, uma contusão de grau 2, né? Vai tirar o jogador da equipe do Guarani por aproximadamente 15 dias, até voltar, ritmo de jogo, ter essa coisa toda. O Glegor é experiente, daqui a pouco pode falar, mas acho que vai um mês para o jogador ficar novamente em condições de ser aproveitado. Então, eu tô achando, se o espírito do tio Patinhas não aparecer no estádio Brinco de Ouro, né, Edu? Aquele espírito econômico, de segurar tudo. Então eu acho que o Guarani vai com Rafael Pim, Pablo na direita em lugar de Cristóvão, Valber, Didi e Bidu, meio campo com David, Eduardo Persson, Vagninho, Murilo Rangel e Bruno Sávio, e na frente Rafael Costa. Deve ser este o Guarani para o jogo de hoje às 9h30, Edu. Meu querido amigo Marquinhos, segura que tem outras perguntinhas para você sobre o Bugre, hein? Segura, segura! Quem vai narrar aqui é Júlio Nascimento. Abraço, Júlio. Boa noite pra você, tudo bem? Tudo bem, Edu. Abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no Concentração. Daqui a pouco, metal, esfregando metal, né? E o Guarani apostando aí nos números. Vamos falar disso daqui a pouco com mais detalhes, mas o Guarani muito confiante, apostando nos números pra vencer pela primeira vez na Bezona, atuando dentro de casa, Edu. Legal, Júlio. Eu quero mandar um abraço pro Rogério. Ele gosta muito de você. Rogério? Rogério, taxista do ponto da Casa de Saúde, que fica ali na rua Padre Vieira, quase esquina com a Moraes Salles. Ali chama Subponto. Eu não sabia, eu sempre passo ali. Tem o ponto da Casa de Saúde. Ali em cima que tem é o principal, hospital, né? Que é o principal. E lá é Subponto. Mas eu falei, seu Rogério, mas lá no ponto mesmo nunca tem ninguém. Aqui, eu não sabia o que era Subponto. Seu Edu, é o seguinte. É que o Veracruz comprou a Casa de Saúde. E não está tendo internação, está tendo uma mudança interna lá, não tem. Os quartos não estão sendo ocupados, não tem gente internada, nada. Então acabou o movimento. Os taxistas falaram, senhor Edu, em janeiro e em fevereiro já estava ruim aqui. Porque não havia paciente, não tem gente internada, mas vai melhorar. Falei, mas aquela construção que lá atrás, Paulo, não, já continuou, tá continuando. Vai ser um belo hospital. Um abraço então pro Rogério, obrigado aí pelo carinho da audiência. E ele falou de você, falou assim, menino Júlio Nascimento, Edu, é um avião, ô seu Rogério, ele ouve tudo lá, tava acompanhando. Ele mora no Jardim Ipauçurama. Ele é taxista há 35 anos. Olha que beleza, hein? Só isso, só. Então, um abraço, viu, Rogério? Tudo de bom pra você. Falei, liga às 8 horas que eu vou mandar um abraço pra você. Oi, CH, vamos lá, a sua expectativa hoje pra 20h30, Guarani e Sampaio Correia, ou um tema livre para você, hein, CH? Boa noite. Boa noite, Edu. Um grande abraço a todos. É sempre muito bom estar aqui do seu lado. Eu que agradeço. Você realmente é um cara sensacional. Isso, eu CH. espero que seja uma terça-feira feliz para o Guarani. Está precisando de boas notícias. O último jogo deixou a torcida muito brava. O time está ganhando 2-0, deixou empatar. E hoje isso não pode acontecer. O time tem que ter uma postura de equilíbrio, de bastante vontade, disposição, porque o adversário merece muito respeito. É um time chato, o Sampaio Correia, um time que tem competência.
E eu estou esperando que, só na conversa, né, Edu? Porque não dá tempo de treinar. É um jogo em cima do outro. Então, e já não fica nenhuma desculpa antecipada pelo trabalho do Catalá, que fez besteira no segundo tempo diante do Figueirense. Então, pela possibilidade que ainda não está confirmada, mas eu acredito na informação do Marquinhos, ele vai por uma opção de time titular correta, sem maiores problemas, e com a volta do David, eu espero que defensivamente o Guarani esteja um pouco mais experiente, e vai estar mais experiente, mais organizado, porque defensivamente o Guarani, infelizmente, na última partida andou falhando, né, Edu? E não pode acontecer mais. Com 8 pontos no campeonato, aliás 9, o Guarani sequer pode pensar em empate. Tem que vencer o jogo de hoje. Só repetir o futebol do primeiro tempo. Se jogar o que jogou contra o Figueirense no primeiro tempo, vai ganhar do Sampaio Corrêa, do professor Léo Condé. Mas eu estava ouvindo o senhor hoje, o senhor disse isso, mas falei, agora, o CH esqueceu da partida contra o Operário, lá em Ponta Grossa, o segundo tempo foi muito bom, ou não? Foi lá, estava 1-0 o Operário, virou. Eu citei o primeiro tempo do Figueirense, professor Edu, porque é mais recente, o pessoal se lembra com mais facilidade, mas você, como sempre, tem toda a razão. O jogo contra o Operário. Esqueceu do Operário. O jogo contra o Operário, que o professor Catalá já era o treinador do Guarani, merece relevo, e se jogar como jogou contra o Operário, é claro, vai ganhar do Sampaio. Aquele goleiro do Parmeira renovou o contrato, ô Júlio, você falou hoje, o Jailson. Jailson. Isso, desde 2014, o jogador que mais tempo está no Palmeiras. 39 anos, renovou até final dezembro de 21. Nossa, que beleza, não? Pois é. Ele conseguiu um serviço bom, porque não precisa jogar. Mas ele merece. E vai aposentar no Palmeiras, né? Que é o sonho dele, aposentar no Palmeiras, que é o time do coração. Então, provavelmente, né, Edu? Até falávamos disso aqui fora do ar, né? A vida do goleiro hoje, aí profissional indo de 38 a 40 anos, provavelmente vai aposentar no que vem. Eu não sei que jornalista em São Paulo fez essa pesquisa, e eu achei muito interessante, de todos os goleiros titulares da Série A, pouca parte, 20 ou 25% apenas, são jovens goleiros. A maioria dos times só tem goleiro experiente. Mas, peraí, segura. O que a gente estava conversando aqui em off, sobre o Fábio do Cruzeiro. O Fábio do Cruzeiro. Que começou a carreira em 98 e está em atividade ainda. Não, o CH, nós achamos aqui, amanhã é dia, tudo bem, hoje é o jogo do Guarani, rapidamente, amanhã tem o jogo da Ponte com o Cruzeiro lá. Em 2005, quando a Ponte ganhou pela primeira vez o Cruzeiro do Mineirão, o goleiro do Cruzeiro já era o Fábio. Há 15 anos atrás. Era o Fábio. E aí o Júlio Nascimento, que seu talento é incrível, levantou. O Fábio chegou em janeiro de 2005. Janeiro de 2005, o Fábio chegou no Cruzeiro. 2005 ele já jogava lá, coisa incrível. Aí tá certo, tá aqui, ó. Jailson, 39 anos, renovou. No gol é experiência. E a mesma matéria diz que esses jovens talentos estão indo todos para fora do país. Gente que a gente nem conhece, que pouco ouviu falar, né? É o caso do Guarani, né, CH? O Guarani tem... os últimos goleiros jovens do Guarani pouco jogaram. Então, Pegorares não jogou no Guarani. Eu levantei aqui hoje, por coincidência, nos últimos 10 anos, CH, os goleiros do Guarani nos últimos 10 anos. Porque como tá tendo muita rotatividade, eu só preciso achar o papel. Mas quantos papéis você anotou isso, Edu? Não, eu anotei. Que é nome aqui... pra caramba, né? Não, é nome pra caramba, mas eu anotei aqui. Você quer ver? Você quer ver? Mas eu vou achar aqui e quero saber a opinião de vocês. Ó, o Jefferson Paulino, Rafael Pim. Deixa eu só pegar um boa noite do Greg Zorzinho. É porque, segundo no Cacoito do Rádio, ele tá comendo, eu não vou chamar, mas vou chamar mesmo assim. Não, Edu, boa noite pra você. Já terminamos aqui já, só pra fazer uma boquinha, né, Edu? Entendi. Que a jornada hoje é longa e tava com fome, né? Tava com aquela sucuri, já estava roncando aqui. Eu não sou o professor Medina lá da Unicamp, mas ouvindo assim, você tá com solfejos restantes nos seus lábios. Se eu não me engano, não, que não, já tá Molina, tudo tranquilo. Molina. Aliás, Perdão, o Molina Marquinhos aqui. trouxe uma bebida aqui pra nós. Como é que chama isso aqui, Marquinhos? Power Red. Mas você tá com voz de movimentação labial recente. Não, mas tá tranquilo. Tá tudo tranquilo, Edu. Ó, eu fiz um levantamento aqui nos últimos 10 anos, goleiro do Guarani. Certo. Tá? Então, o papo é goleiro. Quero que você, o CH, o Júlio Nascimento, faça aqui a votação, quem foi o melhor, tá? Então, os atuais, Jefferson Paulino, Rafael Pim, Giovanni, Agenor, Clever, que fechou o gol contra o São Paulo, o Guarani ganhou no Pacaembu ano passado, Passarelli, Oliveira,
Leandro Santos, que tá aqui no Confiança, não é isso? Não, é Rafael Santos, perdão. Rafael Santos está no Confiança, jogou contra a Ponte. Leandro Santos, Pegorari, Neneca 2015, Tomazella 2013, ele tá aqui, jogou pouco, tá? Mas colocou aí também. O Juliano, que é genro do Careca, lembra do Juliano? Sim. 2013. O Juliano hoje, que tem 31 anos, ele do Guarani foi pro CRB, ficou alguns anos lá. No site da internet tá que ele tá no 13, mas não É jogou. isso mesmo. Ainda... Ele tá no 13 da Paraíba. É isso mesmo, Mas Edu. você tá bem sempre informado, hein, seu Grega? Não, o Juliano é muito amigo meu. A gente às vezes se encontra e tal. E eu tenho ele nas redes sociais, já acompanho também. Né? E vi, né, que ele estava lá no 13 da Paraíba. Olha, tem o Emerson... E você sabe quem que contratou o Juliano lá ou não? O Celso Teixeira, que estava como treinador, já saiu, né? O Juliano permanece lá. E o Celso, se eu não me engano, assumiu agora o time lá do Acre, lá onde Rio Branco, né? Que tá o Bruno, o goleiro, ex-goleiro do Flamengo. O Júlio vai ver pra gente aqui, qual é o nome do técnico? É o Celso Teixeira. Celso Teixeira. O Celso Teixeira foi técnico da Ponte em 98. Ele saiu do Paulista, era Paulista Lousano, e veio pra Ponte. Foi meu treinador nas categorias de base do Guarani. Trabalhou lá também. Trabalhou. E trabalhou na base da Ponte também. Também. Segue no Rio Branco do Acre. Rio Branco do Acre, é. Rio Branco do Acre. O Celcinho Teixeira, ele se especializou em Norte e Nordeste. Ele, depois que passou pra Ponte aqui em 98, inclusive aquele derby que o senhor estava no gol Sim. de Barata e Paulo Isidoro, lá no Brinco. Sim. O primeiro de 98 brasileiro. Então o Celcinho Teixeira é o técnico da Ponte. Era o técnico da Ponte, exato. O goleiro da Ponte era o Edinho, Edinho, filho do filho rei. de Pelé. Filho do rei Pelé. E é o seguinte, a relação dos goleiros do Guarani dos últimos 10 anos. Jefferson Paulino, Rafael Pim, Giovanni, Agenor, Clever, Passarelli, Oliveira, Leandro Santos, Pegorari, Neneca 2015, Rafael Santos, que outro dia jogou com a Ponte aqui, tá no CSA, o Tomazella, o Juliano, que acabamos de falar, que é genro do Careca, Emerson, 2012, fez até gol, fez 2 gols o Emerson, 2 gols de falta. O Douglas, lembra do Douglas, 2010? Sim. Carequinha e tal, e o menino Léo. Gente, deve estar faltando goleiro aqui dos últimos 10 anos. Mas você vota em quem aqui, ô Gleger? Ou você quer que eu repita? Não precisa repetir. Eu tenho 2 goleiros aí que, pra mim, na minha opinião, se destacaram muito. Mas como eu tenho que escolher um, eu vou ficar com o Emerson. Mas eu poderia escolher o Douglas também, que teve uma ótima passagem. Mas desses todos aí, que eu acho que o melhor foi o Emerson, sem dúvida nenhuma, viu, Edu? O Emerson. Ô, CH, você quer que eu repita aqui? Quem que você acha? Vou repetir pra você, os atuais. Você me corrija, viu, Júlio? Jefferson Paulino e Rafael Pim. É que deve estar faltando o goleiro aqui, tá, gente? Ele até jogou pouco. Giovanni, Agenor, o Clever. O Clever, aquele que jogou no jogo contra o São Paulo, lá, o Júlio. E foi eleito o melhor em campo. Foi no Pacaembu. A melhor atuação individual de um jogador do Guarani em 2019. Clever contra o São Paulo. Contra o São Foi Paulo. espetacular a atuação dele. O Passarelli foi revelado no Guarani, foi, né? Passarelli foi em 2016. Hoje está no ABC. Campeão potiguar. Olha Com que o Bruninho Souza, que é lateral também revelado no Guarani. Oliveira, tem eu confundo Leandro Santos com Rafael Santos. Foram goleiros O contemporâneos. Leandro Santos, se eu não me engano, tá no. O Júlio me ajude, mas ele tava num time aí do interior, aí na Série A3. Ele jogou ano passado pela Portuguesa, né? Estava no elenco da Portuguesa e este ano ele foi pro Desportivo Brasil, tá disputando a Série A3. Série A3, exatamente isso. E quem que tá no Ituano? Tem um goleiro do Ituano. Pegorari. Pegorari, tá aqui. Pegorari. Ó. Pegorari. Mas o Pegorari, viu, Edu? Ah. O Pegorari não foi. É bom deixar isso claro, não né? foi. Não, Porque não. muitos me perguntam: o Pegorari não foi goleiro criado na base do Guarani. A base do Pegorari foi no Palmeiras. Quando o Guarani. Não foi no torneio do interior que o Guarani jogou com o Ituano, aqueles pênaltis que não terminava mais? Como é que é? Era o Pegorari o goleiro. Sim. né? Era o Pegorari. E naquela transmissão você falou isso, Ali era a verdade? semifinal do interior, se não estou enganado. Semifinal do interior. Isso. Então, não, mas aqui são goleiros no geral, revelados ou não, dos últimos 10 anos que passaram pelo Guarani. Vamos lá, o CH. Jefferson Paulino, Rafael Pim, Giovanni. Não, já prestei atenção, agora já tem meu voto. Essa aqui Nem que vou é. fazer o amigo repetir, mas. Não, mas. Né? O Bruno Brígido, pra mim, foi o melhor de todos. Bruno Brígido, esqueci, eu fiz o levantamento. Oh, meu Deus do céu. Esse, pra mim, depois do Brígido, nada mais aconteceu. Aliás, aconteceu. Só goleiro fraco veio pro Guarani. O Brígido foi o último goleiro confiável pra mim.
Ô, Gleger, me desculpe, eu esqueci do Bruno Brígido, que está no Feirense de Portugal. E ele é muito bom goleiro, Edu. Eu também não me recordava. Mas você perguntou desses todos qual que foi o melhor ou qual que foi o último melhor? Não, qual foi o melhor dos últimos 10 anos, no geral? Ah, tá, no geral. O Bruno Brígido foi, sem dúvida nenhuma, teve uma passagem extraordinária, né, com acesso, inclusive. Foi né? campeão da Série A2. Exatamente, mas eu ainda continuo com o Emerson. Acho que pela sequência, né, por tudo que fez também, o Emerson, para mim, na minha opinião, tecnicamente, tá ali no mesmo nível, mas por ter disputado uma final de Campeonato Paulista da Série A, né, por ter feito grandes jogos pelo Guarani, eu vou ficar com o Emerson. E você, Julião? Deu pra captar aqui? Se eu repetir, CH. Não, eu fiz inclusive o top 3. Mas parabéns, né, CH? Você lembrou do Bruno Brígido. Tá aqui, tá no papel, eu esqueci. É que eu esqueci de puxar. O primeiro da fila. O Edu lembrou de George, Rodolfo Castro. Isso tem no Google, não me dê parabéns, não. Não me dê parabéns que eu colei. Você foi preciso. Eu esqueci do Bruno. Gente, o Bruno Brígido disparadamente. Eu, quando uso o Google, eu falo. Mas você vota, Julião, você tem tudo. Mas o meu top 3 tem Bruno Brígido, Emerson e Douglas. E eu tenho... O Douglas subiu com o Guarani, subiu, Greg, em 2009? Subiu. Como titular e jogou 2010, que é a transição pro Emerson, né? Que o Emerson, ele joga o finalzinho do Brasileiro 2010. O Emerson, se eu não me engano, né, o Emerson era reserva do Douglas, se eu não me engano, né? O Emerson joga 17 jogos em 2010. Exatamente. E você quer ver, o Emerson marcou 2 gols. E o Marcos Luiz estava na transmissão, mas o Marcos Luiz não se lembra. Como chama aquele estádio do Atlético Paranaense? Então, foi um ecológico. Ecológico. Marcou um gol, foi na Copa do Brasil. Você quer ver só? Vou pegar aqui no site do Mariolani. Emerson, né? Tá aqui. Emerson, já o Autopeças Rocha, hein? Lá, 2010, 2013. Deixa eu ver, goleiro. Gol, você quer ver? Marcou um gol. É que aqui só é o resumido, mas ele fez um gol. Aqui no Brinco, os 2 gols foram de falta. Um contra o Atlético Paranaense e fez um gol. É um jogo que não valia nada, era acho que um domingo de manhã, sábado de manhã, contra o ABC de Natal. Você quer ver? Foi contra o ABC de Natal. Nós não vamos achar isso aí, porque eu tenho que dar uma faturada 21h30. Começa Guarani e Sampaio Correia. Autopeças Rocha, deixa eu ligar o caminhãozinho aqui. Opa! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. A AESP, Associação de Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, está fazendo 85 anos. Desde a sua fundação em 1935, trabalha em prol da radiodifusão, da liberdade de expressão na informação e na publicidade, tendo acumulado durante esses anos diversas conquistas no setor. Neste mês em que a TV comemora 70 anos, o rádio 98 e a AESP 85 anos, estamos felizes em prestar serviço, informar e entreter, de forma livre, aberta e gratuita. AESP 85 anos, sempre com você. Edu Pinheiro. Olha, meus amigos, a bola rola na Série B, Juventude 0, Operário do Paraná também 0, segundo tempo lá em Caxias, no Barradão, segundo tempo que o Vitória perde, Vitória 0, CSA 1,
Gol do Paulo Sérgio. E vitória. O que é isso? E o clássico catarinense, Avaí 0, Figueirense também 0. Estamos no segundo tempo. Hoje tem Oeste Botafogo, às 20h30. Hoje, Paraná e Chapecoense, 21h30, lá no Durival de Brito. E claro, além de Guarani e Sampaio Correia, também 21h30 no Brinco de Ouro. Deixa eu ver. Tem às 22h30 ainda hoje, Cuiabá e Náutico. Ficando para amanhã, Confiança e Brasil. Olha o horário de amanhã. 16h30. Amanhã, hein? Quarta-feira, lá em Aracaju. E 19h15, Cruzeiro e Ponte. Quem vai narrar hoje aqui é o Júlio Nascimento. E amanhã, Cruzeiro e Ponte, é o Batista. Tivemos ontem CRB 0, América Mineiro também 0. E o que vocês acharam do resultado hoje da Série 2, hein, CH? O São Bernardo com o São Bento, estava 1-0 para o São Bernardo. E a partida foi interrompida aos 30 do segundo tempo. O que aconteceu lá? Uma nuvem? Nuvem. Uma nuvem. O que eu achei do jogo, da nuvem ou do classificado? Para mim, o São Bento já está na final. O que você achou da interrupção? Porque, segundo a lenda, se ele interrompeu. Foi a 30 do segundo tempo. Que foi 29, segundo o Júlio Nascimento. Porque 30 já entra na lei. Não, 35. 35? 35, 2/3 da partida. Se o árbitro termina com 35 do segundo tempo, então o resultado é homologado. Exatamente. E para você explicar para os caras do São Bernardo que em 10, 12 minutos, entrando os acréscimos, vai que os caras marcam 2 gols e aí iria para pênalti. E está em jogo um acesso. Mas é lei, Edu. Então, isso é não, lei. Eu sei, mas eles pararam antes e vai ter que prosseguir amanhã. 16 minutos. Você já pensou, Gleger, amanhã? A estratégia, você que já esteve lá dentro, e jogar de manhã, você falou que é complicado, porque acorda de manhã. O jogo não é de manhã, mas estou dizendo assim, quando se joga de manhã, tem que comer arroz, feijão 5 da manhã, com mais omelete às 7 horas, 7 muda da tudo. manhã, 7 da manhã. É 7 da manhã. É. Agora eu pensei tanto em você quando fiquei sabendo que o jogo não acabou e vai continuar amanhã, uns 16 minutos, porque que nem por exemplo, o São Bento. O São Bento, ele não é muito longe, né? São Bento de São Bernardo, Sorocaba de São Bernardo. Você tem que voltar com os caras, você tem que arrumar alojamento, você tem que providenciar coisas que ninguém contava, né? O São Bernardo tem que ficar concentrado os caras, são 16 minutos em 16 jogos da vida. Já pensou em entrar em campo, rapaz, nesse suarzão, para 16 minutos? Edu, eu acho que favoreceu o São Bento, porque vai descansar os caras, né? Você jogar apenas 16 minutos aí, um pouco mais, né? Vamos botar aí 20 minutos. E é claro que a logística tem que ser novamente refeita. Os dois times voltam para a concentração, se preparam. A mesma coisa, né, Edu? E eu acho que favoreceu o São Bento. Vai classificar também, acho. No jogo ali, né? Se o São Bernardo lá, vamos lá, os 35 faz 2-0. E aí ele teria o final da partida para fazer uma pressão. Agora você volta para o jogo, 20 minutos, descansadinho, tranquilo. O pessoal deve ter ido para o hotel, se alimentado bem, descansado. Então eu acho que favoreceu o São Bento e acho que o São Bento vai conquistar essa vaga sem dúvida nenhuma. Apesar de que eu já trabalhei com ambos os treinadores, tanto com o Marcelo Veiga quanto com o Edson. E acho que o Marcelo sempre tira ali um coelhinho da cartola. Então o Edson tem que estar bem preparado. O presidente do São Bento deu uma entrevista hoje, né, elogiando muito o Marcelo Veiga também, que não podia vacilar, porque o Marcelo a gente sabe como é que é. Então, Edu, é claro que não está nada decidido, ainda tem aí 20 e poucos minutos, mas, na minha opinião, o São Bento já está de volta à elite do futebol paulista. Lembrando que o primeiro foi 3-0 para o São Bento, lá em Sorocaba. Hoje paralisou a 30, o segundo tempo, estava 1-0 o São Bernardo. Placar agregado, somando os dois, 3-1 para o São Bento. E se fosse 3-0 o São Bernardo, aí iria para os pênaltis. Mas até 2 São Bernardo, né? 2-0, a vaga é do São Bento. E vale acesso, hein, gente? Acesso para o Paulistão do ano que vem. E amanhã tem São Caetano e 15 de Piracicaba. Foi 0-0, né, Gleger? O primeiro. Lá em Piracicaba. Piracicaba 0-0. Só que vale lembrar, Edu, que o São Bento, o São Caetano, nas quartas de final, acho que empatou fora de casa também a primeira partida, ou se eu não me engano, venceu, né? E depois teve uma dificuldade enorme, tanto que a disputa foi para os pênaltis,
e o São Caetano conseguiu a vaga nos pênaltis. Eu acho que, eu só não me recordo, eu acho que o São Caetano venceu fora. Um ganhou na casa do outro. E aí perdeu em casa, e aí foi para os pênaltis e o São Caetano conseguiu a vaga. Então eu acho que está em aberto ainda e o 15 tem tudo para se classificar. Bom, o CH, e você, hein? O que você acha? O São Bento é a grande surpresa. Eu não esperava, eu confesso, porque dos 4, o São Bento saiu da última colocação, Edu. Você se lembra disso? E o São Bento teve na mão do Edson Sol uma reação no Campeonato Paulista extraordinária. Surpreendente. E meteu 3-0 no primeiro jogo. Amanhã vai ter continuidade, pode acontecer, é futebol. A gente já viu muita coisa do Arco da Velha, mas eu não acredito que o São Bento perca essa condição da vaga. E com todo respeito ao Marcelo Veiga, que é um bom treinador e montou um time muito forte do São Bernardo. Agora, no outro pega, que é amanhã, o 0-0 da ida, o melhor de todos os elencos é o São Caetano. Mas eu sou 15 desde pequeno, né, Edu? Amanhã eu tô querendo acreditar que vai para os pênaltis e o 15 vai ganhar o jogo nos pênaltis. Eu tô torcendo para isso, Edu. Mas não vai ser fácil não, hein? É o terceiro ano que o 15 chega na semifinal. Verdade. Deixa eu ver só uma coisa. Não, o São Caetano perdeu para o Monte Azul, Greg. Exatamente. O primeiro jogo foi em Monte Azul. Você quer ver? Eu coloquei rodada 16. Você quer ver? 1-0, né? São Caetano 1-0. Isso. E foi um gol de cabeça que ele tomou lá no Anacleto Campanella, já nos finalmente. No finalzinho, foi. Exatamente, foi isso mesmo. E aí foi para os pênaltis e o São Caetano conseguiu o passar. Primeiro jogo foi em Monte Azul. Vitória do São Caetano 1-0. O segundo jogo em São Caetano. Vitória do Monte Azul com gol no finalzinho. Um ganhou na casa do outro. Isso. E foi emocionante porque o Monte Azul marcou no segundo jogo no finalzinho na Atlético Campanella. E você sabe quem que errou o pênalti pro Monte Azul? O zagueiro que tinha feito o gol de cabeça. Ai. Quer dizer, herói e vilão. Pode dar uma olhada aí que você vai ver. Então, herói e vilão na mesma rodada. Sim. E outra coisa, gente. O São Caetano, o CH, e o São Bento, eles desceram no passado. Olha que coisa incrível. E hoje a gente bateu um papo com o presidente Márcio, foi ao vivo, ele estava dentro do carro e a produção dos donos da bola, poxa, foi nota 10, né? Como sempre, colocando o link ao vivo, o presidente indo para o 1º de maio, palco da partida que aconteceria às 3 da tarde, que infelizmente não terminou. Ele estava muito convicto, muito esperançoso que o São Bento ia passar, como vai passar. E eu fiz uma pergunta para ele sobre a campanha do time no Campeonato Brasileiro, né, Edu? É muito diferente, né? No Paulista bem, no Campeonato Brasileiro não está tão bem assim. O São Bento é o último colocado na Série C. E ele explicou, e eu acho que foi muito convincente, pelo menos para mim. Falta grana, falta elenco, né, Edu? Você não disputa. Duas ao mesmo tempo. Eles estão jogando com a equipe reserva os últimos jogos na Série C, para preservar a Série A2, né? Eles jogaram com a equipe reserva. E contou ali também das verbas que são muito poucas, né? São pequenas. A pandemia arrebentou com a maioria dos clubes. E o São Bento está aí, vivíssimo, não é? São 5. Se conseguir subir agora, me parece que são 5 acessos em 7 anos. O São Bento... E é muito relevante tudo isso. Não é? Muito relevante para o futebol da nossa região. Tomara que dê para os dois, né, Edu? Seria muito legal. Nada contra São Caetano, São Bernardo. Mas como é da nossa região, São Bento, né? E 15, né? Já pensou? Seria muito legal. Legal. E a gente sofre em Piracicaba, viu? Vou te contar. Futebol de Campinas, para ganhar em Piracicaba, é jogo duro. Agora, para falar nisso, você falou numa coisa aí, gente, é 21h30, hein? O Guarani não saiu a escalação ainda. Eu quero saber de vocês aí, pandemia. Eu acho que todos os clubes tiveram em CH. Eu vou falar para você, por exemplo, na Série B, Cuiabá, vocês ficaram sabendo? A equipe fala, Cuiabá, não me lembro, Paraná Clube, a Ponte teve, América Mineiro, não me lembro, Chapecoense do Humberto Louser, teve, o Operário teve, o Vitória teve caso de Covid, o Juventude teve, CRB teve, o Avaí, não me lembro, Náutico teve, Brasil de Pelotas não me lembro, CSA teve, o Figueirense teve, o Confiança teve, jogou com a Ponte aqui domingo, o Guarani teve, Igor Henrique mais 2, que eu não me lembro agora, mas teve. Alemão e Cristóvão. Sempre na escuta o Marquinhos. Cruzeiro, não me lembro, Botafogo de Ribeirão teve, Sampaio Correia teve, adversário de hoje do Guarani,
E o Oeste teve também. Isso é da Série B, tá, o CH? Agora, da Série A. Da Série A, vamos lá. Não vale falar de Palmeiras, não vale falar de Flamengo. Deixa eu ver, Atlético Mineiro, Internacional, São Paulo teve, Palmeiras, Vasco, Flamengo, Fluminense teve. Sport, Santos. Nós estamos falando de 2 campeonatos, estamos falando de 40 clubes aqui. Vai vendo como é que é a situação. 40 clubes. E a maioria teve problema de Covid. Você imagine como é que não está essa coisa por aí. Mas em todo caso é isso aí. E o Sampaio Corrêa, hein, Marcos Luiz? Foi campeão, então, no sábado. Foi campeão maranhense, ganhou do Motoclube por 2-0. E é por isso que o Sampaio Corrêa está atrasado. Aí tem jogos que não foram realizados, hein, Marquinhos? Ô, Edu, manda um abraço aí pro Mário Barbosa. Mário Barbosa? Isso, sabe por quê, Edu? Porque ele mora na rua Pedro Pinheiro. Eu não acredito. Pois é, e tá curtindo a transmissão agora da Bandeirantes e mandando um abraço pra você, Edu. Nossa, quanta satisfação. Qual é o nome dele? Mário Barbosa. Ô, Mário Barbosa, eu vou aí nessa rua aí um dia, viu, cara? Muito obrigado mesmo. Fica ali no Jardim Santa Mônica, se não me engano, né? É a Rua do Posto de Gasolina. É a rua, exatamente, é a Rua do Posto. Rua do Posto de Gasolina, atrás do IGA. Eu recebi agora essa informação. Eu sou portador de uma notícia não muito boa, mandado pelo Paulo Periquito. Sabione, que o Paulo Periquito, sei. O Sport de Valinhos está de luto, Edu, e tem relação com o Guarani. Faleceu aos 83 anos o maior jogador da história do futebol de Valinhos. Morreu Écio Capovilla. Eu vejo na internet. Foi um dos esportistas que mais representou Valinhos, o cenário esportivo nacional. E ele jogou profissionalmente no Guarani, Edu. Tá dizendo o Periquito. O Periquito. Jogou no Rigesa, né, durante muito tempo. Foi presidente do Rigesa, enfim. O Écio certamente não vai sair nunca da memória do esporte de Valinhos. Então, infelizmente, mandou essa mensagem para mim agora, que eu lamento muito. Nossos o sentimentos aí. Acabou falecendo aos 83 anos, ele que jogou no Guarani. 83 anos, o Écio. Écio, né? Écio. Tá bom, nossos sentimentos aí, a família aí. Eu vi realmente no site Futebol Interior, até a foto dele e tudo, os nossos sentimentos. Bom, meus amigos, deixa eu ver aqui como é que tá o brasileiro aqui da Série B. Os jogos estão aqui em andamento. Estamos na 12ª rodada. Juventude 0, Operário também 0, segundo tempo. Lá no Barradão, segundo tempo de Vitória 0, CSA 1. Segundo tempo na ressacada, Avaí 0, Figueirense 0. Começa na Arena Barueri, Oeste e Botafogo, tá? 21h30, Paraná e Chapecoense. 21h30, Guarani, Sampaio Corrêa. E 22h30, Cuiabá e Náutico. Ficando para amanhã, 16h30, Confiança e Brasil de Pelotas. E 19h15, Cruzeiro e Ponte Preta amanhã, narração do Batista. Hoje quem narra é o Júlio Nascimento. E a gente falava aqui, viu, Marcos Luiz, do São Bernardo. Pois não, Edu. O São Bernardo é do comendador lá, do Graziano. É do Graziano. Roberto Graziano. E quem cuida lá é o Lucas Andrino. Aliás, hoje na imagem, Marcelo Veiga vai passar, eu acho que o que o quarto árbitro, o delegado da partida tinha passado para ele, vai passar para o pessoal da diretoria. E deu para ver o Lucas Andrino, né? Junto ali com o pessoal ali. E Edu, acabou saindo. Estou colocando aqui no grupo antes de passar para o ouvinte da Bandeirantes, mas está aqui, ó, o Guarani está definido, viu, Edu? Está definido. Deixa eu pegar o papel aqui, Marquinhos. Um momentinho só, por favor. Pois não, mande. Rafael Pim. Espera um pouquinho que... Ok, Rafael Pim. Rafael Pim. Aí deixa eu ver, 17 Pablo. 34 Valber. Okay. 53 Didi. E 20 para Bidu. Muito bem. Ok? Ok. David 5. Eduardo Persson 18. 18. Vagninho 21. Vagninho. Murilo Rangel 91. 91. E Bruno Sávio com a 22. 22 é o Bruno Sávio. E na frente o Rafael Costa com a número 9. O Gleger e CH, aquele passarinho verde no programa das 17 horas, mandou bem, né?
Sem dúvida. Ah, esse passarinho verde tem pedigree. Sem dúvida nenhuma. Esse aí é dos bons. Deixa eu ver aqui. Aí tem no gol, pra reserva, o Gabriel Mesquita. Ah, hoje quem que é o goleiro? No gol é o Gabriel Mesquita, Gabriel com 27. Mesquita. Quem é Gabriel Mesquita? Esse é Veio aquele do que veio do Atlético Atlético Paranaense, né, Marquinhos? veio do Atlético Paranaense. Aliás, Nossa, eu... nem lembrava mais dele. Aliás, eu vi alguns jogos... É que o Carlão tá no Sub-23, né? eu vi alguns jogos desse Gabriel Mesquita e acho que pelo que vem apresentando aí o Rafael Pinho, eu acho que mereceria uma oportunidade o Gabriel. Pra ver, porque o Rafael Pinho já teve toda a oportunidade, toda a sequência que precisava. E na minha opinião, tecnicamente ele é muito bom goleiro. Mostrou isso, defendendo as cores da Inter de Limeira. Mas eu acho, viu, Edu e ouvintes, que a camisa do Guarani deu uma pesada e a personalidade ficou para trás. Entendeu? O emocional acabou pegando pro Rafael Pinho. Eu espero, né, ele tá escalado, eu espero que ele tenha aí, façam bons jogos, que ele consiga ajudar. O Paulino deve ficar afastado aí por mais ou menos uns 30 dias. Então o Rafael Pinho automaticamente vai assumindo, né, a titularidade. Então, mas eu não sei, viu, Edu? Eu acho que vira aí uma alternativa para o Catalá, esse Gabriel Mesquita, que é um jovem goleiro. E quem sabe, pelo menos no aspecto emocional e personalidade, ele não seja melhor aí do que o Rafael Pinho. Olha, gol do Juventude, hein? Dalberto marca a Juventude 1, Operário 0, 18 segundo tempo lá no Alfredo Jaconi. E repita o Guarani, Marcos Luiz. Sim, Edu, repetindo o Guarani. Então vai, Rafael Pim. Na lateral direita, sem o Cristóvão, vai o Pablo com a número 17. A zaga tem 34, Valber 53 para Didi e 20 para Bidu. Meio campo 5, David, 18, Eduardo Persson, 21 para Vagninho. 91 Murilo Rangel e 21 para Vagninho, e 22 para Bruno Sávio, e na frente Rafael Costa com a número 9, Edu. E o banco? O banco tem Gabriel Mesquita 27, Bruno Silva meia dúzia, Lucas Abreu é 7, Igor Henrique 8, Lucas Crispim 10, Alemão 14, Marcelo vai com a número 15, Elias Carioca 19, Alanzinho 28, Renanzinho 35, Eric Daltro 66 e Arthur Rezende com a número 80. Edu, eu tenho uma pergunta pro Marquinhos. Manda aí, CH. Você falou time titular, falou técnico, falou banco, e a pergunta é a seguinte: escale o departamento médico. Vazio. É engraçado, né, CH? É muito engraçado, Marquinhos. É verdade, cara, você tem toda a razão. Bom, só não tá o Giovani, que... Não tá relacionado, mas aí é transição. Tá, Júnior Todinho. O Júnior Todinho também é transição. Cristóvão. O Cristóvão tá suspenso. E o goleiro Jefferson Paulino. E o Paulino tem aquela contusão sofrida na partida contra o Figueirense. Uma semana pro derby, quem que tá pendurado? Já levanto aqui para você, Edu, eu até marquei aqui no... Não, mas é bom. No papel. É bom, do suspense, você tem que dar uma faturada. Eu só tô novamente pegando aqui, Edu, porque são tantas anotações que a gente faz quando a gente vai para a jornada esportiva. Sim. Que eu anotei num cantinho aqui. Deixa eu pegar onde tá. Tá aqui, ó. Pendurados, Edu. Suspenso Cristóvão, que eu coloquei. Aí tem pendurados, ó. Arthur Rezende, Bidu e Lucas Crispim. Bidu e Lucas Crispim. Okay. Perfeito. Ó, é Autopeças Rocha ou não? Não, não é. E a gente esqueceu também que o Bruno Paulo, hein, tá machucado. Ah, bom. E o atacante... Ele continua machucado? Continua machucado. Meu Deus do céu. Eu acho que o problema é o segundo nome, né? Paulo. Não, mas tem uma utilidade para tudo isso. Bruno Paulo, João Paulo. Ó, o Bruno Paulo vai fazer companhia no departamento, com vazio agora, o departamento médico, pro Jefferson Paulino. Já pensou ficar sozinho no departamento médico? Ah, é verdade. Da depressão. Isso chama-se equipe. Companheirismo. Agora não se impressionou que o derby tira todo mundo, ressuscita. E saiu também aqui, Edu, a equipe do Sampaio Correia. Sim. Então eu vou aqui, ó. 1 para Gustavo. Luiz Gustavo, 22. Daniel Felipe, 14. É Joécio, e não Joelcio, tá? Joécio vai com a número 13. E na lateral esquerda, João Vitor, meia dúzia. É Écio. Não tem o L, Joécio. Não tem o L, com acento agudo no E. Do E vai pro C, Joécio. Isso. O Edu, hein, Joécio.
Acho que o cara do cartório faltou, não lembro do cartório, errou, não é possível. E o João Vitor na lateral com a meia dúzia. Meio campo, André Luiz 5, Gustavo Ramos número 7, Vinícius Quis com a número 8 e Marcinho 10. Na frente, Caio Dantas 9 e o Pimentinha com a 23. Pimentinha 23. Aumenta só um pouquinho só o hino do Sampaio Corrêa. Olha lá. Com mais de 1000 te ofereço esta homenagem. Eu vi isso aí nas dunas de São Luís do Maranhão. Ah, mas o hino é bonito, hein? Perto de uns que tem por aí. Vamos ouvir mais um pouquinho, Joelson, por favor? Essa voz aí não é estranha, deixa eu ver. Não do coralzinho, deixa eu ver. Não o Sampaio. És o clube do povo, teu nome está sempre em voga, mesmo quando não há jogo. Quem te aplaudiu, quem te apoiou, vai te aclamar de novo. Teu nome é símbolo de realização. Muito bem. Não percam depois, no Jogo Aberto, teremos Edu Pinheiro dançando o hino do Sampaio. É imperdível. 20h42, voltamos já com muita opinião. A escalação do Bugre saiu, mas a gente repete. Voltamos já. Jogo Aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo Aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. A AESP, Associação de Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, está fazendo 85 anos. Desde a sua fundação em 1935, trabalha em prol da radiodifusão, da liberdade de expressão na informação e na publicidade, tendo acumulado durante esses anos diversas conquistas no setor. Neste mês em que a TV comemora 70 anos, o rádio 98 e a AESP 85 anos, estamos felizes em prestar serviço, informar e entreter, de forma livre, aberta e gratuita. AESP 85 anos, sempre com você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Sim, boa noite, Edu, meu amigo. Manda um abraço aí pro CH, muito obrigado. O comentarista, muito obrigado. Ao Jonas de Jesus. O Jonas de Jesus, é que ele é bugrino da pele até o osso. Muito obrigado, Jonas de Jesus. Foi você que deu aquela máquina de datilografia, tem lá em casa. O Jonas de Jesus, ele veio aqui para trazer para mim. Eu lembro esse rapaz, sujeito da melhor qualidade. Veio aqui, conversou com a gente e trouxe um presente, Uma máquina de datilografia. Você pelo menos está cuidando direitinho dela, Sim, né? pulverizando tudo certinho. Não me envergonhando. Essa ficha técnica datilografada deles, ó. Sensacional. Edu, boa noite. Outro goleiro muito bom da Ponte e quase não deu, vou falar, o Robson. Por onde anda? Abraços, Rogério Vila Mimosa. O Robson também jogou no Guarani. O Robson foi vice-campeão paulista para a Ponte em 81 e foi vice-campeão brasileiro em 86 pelo Guarani. Ele era o titular. O Robson se machucou. Quem que era o goleiro titular de 86, ô Gleger, no Guarani? De 86? Na final contra o São Paulo, pô. Sérgio Neri. Sérgio Neri. Exatamente. Aliás, o Robson, ele teve uma contusão muito séria no joelho. O Robson foi treinador de goleiro nas categorias de base do Guarani também, viu, Júlio? Ô, Edu. Trabalhou na Ponte também, o Robson. E depois trabalhou na Ponte também. E no Japão. Trabalhou no Japão. Uma pessoa maravilhosa. Ele ficou muitos anos no Japão. Pessoa extraordinária. E olha, era muito bom goleiro, viu?
Ele foi campeão de aspirantes também, não foi, Edu? Ele foi... Pela Ponte. 91. Campeão foi. aspirantes, né? Isso. Exatamente. Foi quando ele estava retornando da contusão e aí disputou aí a competição, né, o campeonato de aspirantes e foram campeões. O Robson era muito bom goleiro. Aquele loirão, né? Parece Exatamente, falava... Aquele o leão da Metra. Exatamente. Uma pessoa Versão espetacular. brasileira. E olha, ele ficou morando muito tempo em Fortaleza, né? E depois eu encontrei com o filho dele, o Gustavo, e aí ele me disse que o Robson está morando em Campinas agora, fixou residência aqui novamente. Então um grande abraço para o Robson aí. Eu entrevistei o Robson no dia do goleiro, que é em abril, né? Faz uns 4, 5 anos atrás, o Robson realmente estava aqui em Campinas. Só respondendo rapidamente, eu quero dizer para o ouvinte que estava acompanhando a análise que a gente estava fazendo dos goleiros, eu quero dizer que eu também acho muito bom o Douglas e muito bom o Emerson. Né? Os dois grandes goleiros. Aliás, os três muito parecidos, que foram aqueles... Eu falei do Brígido, porque ele é o mais recente e realmente... Depois dele, nada aconteceu em termos de qualidade no Guarani, com todo respeito. Depois dele, o Guarani não conseguiu mais acertar a mão na contratação de goleiro. Mas, com certeza, o Emerson e o Douglas foram grandes goleiros que passaram. Inclusive, eu já trabalhava aqui, quando os dois estavam no Guarani. Então, é Emerson, Douglas, Bruno Brígido, os três... Para mim, os três principais. Os três. Dos últimos 10 anos, a relação que nós fizemos aqui. Ô, CH, faz um favor para mim. Então, repita o Guarani e analise, por favor, escalação em mãos. Rafael Pim. Sim. Pablo. Ok. Valber Didi Bidu. David Persson. Murilo Rangel e Vagninho. Sávio e Rafael Costa. Ou, enfim, no 4-5-1. De qualquer maneira, eu acho que está bem escalado. A volta do David ao meio campo é o que mais tem de relevante. Ele é mais experiente que o Marcelo. Ele é o comandante defensivo do Guarani. Ele é um cara que tem experiência para que o Guarani não cometa os erros que aconteceram em Santa Catarina. Acho que está correto manter o Vagninho, o Sávio, o Murilo Rangel, o Persson. É isso mesmo. E o Rafael Costa lá na frente. Não tem dúvida. Não é a única preocupação, mas o Pablo faz tempo que ele não joga na lateral direita. Ele perdeu a posição para o Cristóvão. Então eu não sei nem como é que o Pablo está em ritmo de jogo. Então ali pode ser uma preocupação. Rafael Pim, por enquanto, não tem o que fazer, né? Tem que colocar ele para jogar. Acho que o Guarani vai no mercado. Também uma mosquinha aí que não é o passarinho verde, não tem o mesmo nível do passarinho do Marquinhos. Mas uma mosquinha me disse que o Guarani está no mercado contratando goleiro. Vamos aguardar. Mas se repetir o futebol atento, né, aonde nós vimos a participação dos laterais, o Guarani errando pouco passe, marcando saída de bola, querendo o jogo e fazendo a imposição técnica. Que é imposição técnica? É realmente marcar em cima, lutar, sempre com dobra de marcação, quando tiver posse de bola, triangulação dos dois lados, passe correto. Enfim, o Guarani, o que fez contra o Figueirense no primeiro tempo, eu acho que é a fórmula correta para, assim, ser muito sucinto no meu comentário, a maneira de ganhar do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa é um time chato, um time que tem muitos jogadores no meio campo, sem a bola, todo mundo atrás da linha da bola, é duro ganhar do Sampaio Corrêa. Mas o Guarani, para mim, com todo respeito, tem mais time, apesar do momento instável, mas o Sampaio Corrêa também não está naquele momento maravilhoso, não. E eu estou apostando que o Guarani vai reagir no campeonato hoje, Edu. Olha, o Greger vai encerrar a concentração, lembrando que o Sampaio Corrêa, ele tem 3 jogos que não foram realizados, até por conta que está disputando o estadual, né? Final do estadual. A partida Sampaio Corrêa e Figueirense seria na 4ª rodada. Está sem data. A partida Brasil de Pelotas e Sampaio Corrêa, que vai ser lá em Pelotas, 5ª rodada, está sem data. A partida entre Sampaio Corrêa e Náutico, que seria nesse final de semana, no último, 11ª rodada, também não tem data. E joga hoje o Sampaio Corrêa, repetindo que o Sampaio Corrêa foi campeão estadual no último sábado, ganhou do Motoclube por 2-0 pela 34ª vez, é o campeão lá do Maranhão. Greger Zorzin, repita a escalação e a sua opinião. Rafael Pim, Pablo, Valber Didi Bidu, David Persson, Rangel,
Vagninho, Bruno Sávio e Rafael Costa na referência como número 9. Edu, vale ressaltar, o último jogo do Sampaio Correia, ele venceu o Avaí por 5-2. É verdade. Jogando lá na ressacada. O que eu quero dizer com isso? Esse time do Avaí não é bobo não, hein? Tem um treinador experiente, que é o Geninho. É um time que, na minha opinião, vai brigar aí para uma das vagas também. Hein? Não é o Léo Condé? Não, eu tô dizendo o time do Avaí. Ah, perdão. Tá? O Avaí. E aí o Sampaio Correia visitou o Avaí, né, que está jogando agora, inclusive, contra o Figueirense, lá o clássico catarinense, lá na ressacada também. E o Sampaio venceu por 5-2. Então o que eu quero dizer é o seguinte, claro que o Guarani precisa, primeiro, ter um padrão de jogo. Eu venho cobrando isso desde a última partida, não sei se você se lembra, no final do meu comentário, que você pede para a gente analisar aí a participação do técnico na partida, eu disse, não sei, quero estar enganado, se o Catalá foi uma boa opção para esse time do Guarani, para esse momento. O Guarani nas mãos do Carpini, poderia não estar tendo resultados, mas jogava melhor, tinha algumas variações, né? O Guarani a gente percebia que estava próximo de engrenar e aí sim começar a fazer uma boa Série B. E aí houve a troca do treinador e o Guarani está jogando pior do que vinha jogando. Tem aí alguns lampejos, teve aquele segundo tempo contra o Operário, teve o primeiro tempo lá contra o Figueirense, mas é muito pouco. São 5 jogos. E ele teve tempo, Edu, de uma partida para outra aí, né, nesses 5 jogos, deu para ele ajustar, deu para ele treinar, deu para ele conhecer o elenco. Então, hoje eu acho que é um jogo, primeiro, o Catalá precisa pôr pressão no time do Sampaio, né? Tá jogando em casa, adianta as linhas, vai para cima, bota pressão na primeira linha. Independente de quem está escalado ou não, eu acho que, diga-se de passagem, a escalação está correta, eu teria feito a mesma coisa, mas eu acho que o Guarani precisa mudar a postura. E aí você começa um resultado, como aconteceu na última partida, mas você tem que saber e ter uma alternativa, ou manutenção do resultado, ou amplia o resultado, então você precisa ter isso. E eu não vi isso até agora. O Guarani começou da mesma forma lá contra o Operário, no segundo tempo jogou melhor e conseguiu a virada, mas jogando do mesmo jeito. Depois naquele jogo, se eu não me engano, foi um empate aqui em casa contra o Oeste, ou o Brasil de Pelotas, agora o Marquinhos, Brasil de Pelotas, um empate em 0-0. Foi a mesma coisa, ele iniciou a partida numa plataforma e continuou com ela até o final do jogo. E lá contra o Figueirense a mesma coisa. Então o Guarani precisa jogar bem, mas tendo alternativas, variações, e eu estou dizendo variações táticas, porque não dá, Edu, senão fica fácil do time marcar, né? Fica fácil, o time detecta um problema num miolo de zaga, ou detecta um problema no meio de campo, o time adversário tem um treinador que está tentando, de uma forma ou outra, se sobressair em cima da equipe adversária. E aí é por isso que eu estou dizendo que ele precisa ter variações, e até o momento ele não apresentou isso. Então a expectativa é de que hoje ele possa vir com o time jogando bem, com variações táticas, para conquistar um bom resultado. E olha, a vitória hoje é muito necessária, Edu, porque senão o negócio vai ficar feio para o Catalá, para o Guarani, né? Nós vimos aí na última partida o torcedor lá cobrando, né? Pedindo para que os jogadores joguem mais, e umas peças aqui também precisam começar a jogar futebol também, viu, Edu? Ok, com essas e outras encerramos o nosso Concentração Bandeirantes. Vem aí a La Jovem, Júlio Nascimento, o poder chegou, hein? Para Guarani, Sampaio Correia e até já! Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Jornada Bandeirantes. Cheguei, hein? Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. O Bugre perseguindo a sua primeira vitória no Brinco de Ouro. A bola rola dentro de instantes e você vai conferir aqui na Band. A partir de agora, aumente o volume do seu rádio porque eu estou anunciando o maior show do rádio campineiro. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170. Você que vai conectando pelos aplicativos Band Rádios ou navegando pelo Facebook e YouTube, acompanhando com imagens em Rádio Bandeirantes Campinas. A Band entra em campo para mostrar a sua força. Alô galera, a partir de agora vou usar a minha voz para levar a você a emoção do futebol pelo rádio. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, hoje, terça-feira, 29 de setembro de 2020. Já, às 9h30 da noite, o Guarani entra em campo contra o time do Sampaio Correia. O Guarani buscando a sua primeira vitória, jogando dentro de casa na Bezona, tentando escapar e fugir cada vez mais do perigo da zona de rebaixamento. Este é o jogo que você vai conferir com toda a equipe de Carlos Batista. É o Índio Guerreiro para mais uma luta. É dia de Bugre em campo e se tem Bugre em campo tem microfone Bandeirantes ligado. Eu sou bandeirante. Eu também. Com muito orgulho, com muito amor. Falamos em nome de Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou, trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Girando a equipe de Carlos Batista com a emoção do rádio, trazendo para você o primeiro destaque do jogo. E o primeiro destaque vem do vestiário verde e branco, o vestiário campeão brasileiro de 1978, com um primeiro destaque do Guarani. Repórter Marcos Luiz. Alô, boa noite, Marquinho. Alô, Júlio Nascimento. Grande abraço pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani vai tentar a primeira vitória no estádio Brinco de Ouro. Técnico Ricardo Catalá, junto com o grupo, o Guarani vem de empate
com a equipe do Figueirense no último compromisso em Santa Catarina por 2-2. Para o jogo de hoje, não vai poder contar com Jefferson Paulino, vetado pelo departamento médico, e Cristóvão, jogador que está suspenso. David cumpriu automática e estará de volta à disposição do treinador. E agora o destaque do time visitante, o Sampaio Correia. Bolívia querida, na voz de Marcos Luiz. O técnico Léo Condé conversou com os jogadores, exibiu jogos do Guarani na competição e também trabalhou o emocional da equipe. Para a partida de hoje, ele não vai poder contar com Thiago Santos. O atleta, vetado pelo departamento médico, vai desfalcar a equipe. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Júlio? Valeu, Marquinhos. Comentaristas bandeirantes destacados para o compromisso de daqui a pouco. Guarani, Sampaio Correia, Gleger Zorzin. Análise técnica da Bandeirantes. Qual é o seu primeiro destaque? Boa noite, Gleger. Boa noite, Júlio. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, um jogo importante para o Guarani, né? Um jogo difícil. Eu estava dizendo agora há pouco aqui no Concentração, que é o seguinte, esse time do Sampaio Correia, a última partida, ele jogou na ressacada e venceu por 5-2 o Avaí. Então, quer dizer, é um time que está na zona do rebaixamento, porém com 3 jogos a menos. É isso mesmo, 3 jogos a menos que o Guarani. O Guarani precisa ter calma, paciência, para que possa impor o ritmo de jogo. E um detalhe importante, o Catalá precisa dar um plano de jogo, um plano tático para esse time. Ele, claro, posiciona o time num 4-1-4-1, como fez desde lá da primeira partida em que assumiu o Guarani Futebol Clube. Ele vem mantendo essa mesma plataforma, mas se você quer ter um plano tático dessa forma, você precisa jogar, você precisa ter variações, para num momento difícil, ou até mesmo no momento que você está vencendo a partida, você consiga, Júlio, neutralizar uma jogada de efeito do adversário, você consiga se defender com propriedade, você consiga se defender com segurança. Então tá faltando isso para o Guarani, um pouco mais de cautela no momento em que está propondo o jogo, e está precisando um pouco mais de paciência na hora que pega um time, como vai pegar esse time do Sampaio, fechado, com 2 linhas bem postadas, um time agrupado. Eu espero que o Catalá traga para esse jogo de hoje uma forma diferente de jogar, né? E o emocional lá em cima, porque, Júlio, o Guarani necessita dos 3 pontos hoje em Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado, qual é o seu primeiro destaque? Boa noite, @CHBand2. Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você, para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Hoje é o jogo da reação. Vai ser difícil, todo mundo sabe disso. O Campeonato Brasileiro todo é difícil. Mas eu tenho que acreditar que as pessoas inteligentes que comandam o Guarani tiveram o discernimento de conversar internamente, de ajustar os detalhes e de motivar ainda mais esses jogadores que já demonstraram em outras partidas, lá com o professor Carpini, que tem capacidade de jogar um futebol um pouco mais competente. E é isso que eu espero do Guarani. Apesar do adversário ser difícil, o Guarani joga em casa. E quando joga no Brinco, eu não posso imaginar que a partida seja diferente do que o Guarani mandando, o Guarani propondo, o Guarani efetivamente líder, em cima do adversário, marcando pressão e tentando vencer o jogo. Eu tô confiante no jogo de hoje. Tô confiante porque a primeira parte do jogo contra o Figueirense eu gostei demais. Tomara que hoje seja repetido e, se repetir o futebol do primeiro tempo, vence o Sampaio Correia. E nós da equipe de Carlos Batista queremos que você, torcedor ouvinte, continue sendo o melhor informado sobre as coisas do futebol de Campinas, trazendo o destaque da Ponte Preta que entra em campo amanhã. Alô, alô, boa noite, Antônio Lupi. Oi, Júlio, boa noite. Grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta entra em campo amanhã às 7h30 da noite para encarar o Cruzeiro no Mineirão. João Brigatti não confirmou a escalação, mas ele deve poupar Apodi, que foi titular em todos os jogos após a retomada do futebol. Dauan deve ser o titular na lateral direita. Com isso, Luiz Oyama retorna ao time titular. No ataque, Luan Dias deve ser mantido, ao lado de Matheus Peixoto e Bruno Rodrigues. Ótimo trabalho e uma excelente transmissão, Júlio. Muito obrigado, Antônio Lupi, no QG de Esportes da Rádio Bandeirantes, no coração da Band, trazendo todas as informações do futebol.
o plantão esportivo mais amado do Rádio Campineiro. Alô, alô, boa noite, Edu Pinheiro. Opa, mas o que é isso? Que grande responsabilidade depois dessa, meu grande amigo Júlio Nascimento, ala jovem, o poder chegou. Tava avisando o ouvinte aqui, fui verificar. O nome do ouvinte aqui, quem que é, hein? Deixa eu ver aqui, é o final 4558. Não colocou o nome aqui, me avisou, e o Roger perdeu um pênalti, rapaz. O Roger perdeu um pênalti lá na partida do Juventude com Operário, né? O jogo estava 0-0 e o Cajá jogando pelo Juventude e o Roger pelo Operário. O Roger perdeu um pênalti. Cobrou fraco, rasteiro, e Marcelo Carné pegou, goleiro do Juventude. E aí o Juventude marcou o gol já no segundo tempo com o Dalberto. Então, Juventude 1, Operário 0. Bola rolando lá no segundo tempo no Barradão. Vitória 0, CSA 1. Segundo tempo na ressacada, o gol do Avaí, uma confusão danada, gol de Gaston Rodrigues. Avaí 1-0 no Figueirense, teve um jogador expulso do Figueirense, tentou agredir o árbitro e acabou, hein? Acabou Juventude 1, Operário 0. Acabou o CRB e... Esse jogo foi ontem, perdão, CRB América 0-0. É que aqui na internet o placar ele muda, viu, Joelson? Segura pra mim, Joelson, aí. É isso, Avaí 1, Figueirense 0, segundo tempo, ok? Segundo tempo de Vitória 0, CSA 1, aqui eu falei. E Oeste e Botafogo no primeiro tempo 0-0. É isso aí, estamos acompanhando. Olha, o nosso WhatsApp aqui é o 97102-1493. 97102-1493. Eu não sei por aí, os locutores falam tão rápidos, eu não sei como que o pessoal pega o WhatsApp. Mas aqui a gente repete, inclusive estamos no YouTube, e lá no YouTube você vai ver o Júlio Nascimento e vai ver também o número do nosso WhatsApp, caso haja alguma dúvida. No Facebook, no YouTube, no site Bandmulti, o nosso muito obrigado. Alô, Ademir de Valinhos, alô, de Amparo, Carlos Oliveira, mandando um abraço pro tio Zé Bigode, alô, seu Zé Bigode, titio do Carlos Oliveira, o Fabrício de Chicago, Estados Unidos, que chique. Obrigado, viu, Fabrício? Roberto da Vila Teixeira dizendo que o Guarani está contratando o Igor Vinhas, hein? O Roberto da Vila Teixeira, Edu, anote aí de primeira mão. O Guarani está contratando Igor Vinhas. A gente registra aqui e agradece, viu, Roberto? O nosso muito obrigado. Jornada Esportiva Bandeirantes, aqui na técnica, Joelcio Cardoso, Sérgio Ricardo, Gil Kleber, Leandro, Renato e Gilberto Supi. E até já. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O para-brisa trincou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O farol quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O retrovisor quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Autoridade no assunto de verdade, com toda a qualidade. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Júlio Nascimento. São 9h11, a bola vai rolar já aqui na Band. 9h30, Guarani Sampaio Corrêa. É a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Marcos Luiz, atualizando mais informações do Guarani. O torcedor quer saber, Marquinhos, o Guarani vai contratar mais jogadores ou não? Acredito que o Guarani esteja no mercado, Júlio. É claro que a diretoria trabalha sempre no bastidor. Essa notícia que o ouvinte acabou dando hoje no microfone da Bandeirantes através do Edu, do Igor Vinhas, quando eu estive pela manhã no estádio Brinco de Ouro, até de um rapaz que estava na fila, olha, Marquinhos, o Igor Vinhas pode descer a avenida. E até brinquei. Naquele momento achei realmente uma situação bem difícil. Mas impossível é Deus pecar.
Então vamos aguardar esta questão que envolve aí a possibilidade do Guarani contratar mais um goleiro. Se bem que o Guarani tem aí, ó, o Rafael Pim, o Jefferson Paulino, trouxe o Gabriel Mesquita e tem o Carlão. Você trazer um outro goleiro sem sequer dar uma... Na minha opinião, hein, os comentaristas são hoje Gleger e CH. Mas você trazer um goleiro sem sequer dar uma oportunidade para o Gabriel Mesquita, eu acho besteira. E aí, Gleger Zorzinho, Guarani precisa ou não de um novo goleiro no mercado? Eu, a princípio, como disse aí no Concentração, acho que poderia sim dar uma oportunidade para o Gabriel Mesquita. É claro que o Pim pode começar hoje aí, fechar o gol do Guarani, ser aquele mesmo Rafael Pim que eu elogiei quando foi contratado, vindo da Inter de Limeira, com uma passagem extraordinária por lá, com acessos, ou seja... Bom, enfim, eu acho que primeiro teria que dar uma oportunidade para o menino. Tá chegando aí, já tem experiência como profissional, disputou um campeonato paranaense, né? E foi muito bem, diga-se de passagem. Então eu daria uma oportunidade se o Rafael Pim, nesse momento, não corresponder. Tá recebendo uma nova oportunidade o Pim aí. Então a gente espera, viu, Júlio, que ele possa voltar a ser, porque até agora não foi, o Rafael Pim, que foi contratado da Inter de Limeira. Pintou, vai pintar, pinta na Saci. Pintou o fim de jogo, hein? Juventude 1, Operário 0, acabou Avaí 1, Figueirense 0, uma confusão danada no gol do Gaston Rodrigues a 38 do segundo tempo. Teve expulsão, agressão a árbitro, então acabou repetindo, Avaí 1, Figueirense 0, acabou Vitória 0, CSA 1 e acabou Juventude 1, Operário 0, gol do Dalberto para o Juventude e o Roger perdeu um pênalti para o Operário no primeiro tempo, quando estava 0-0, Júlio. Carlos Henrique, quero saber de você também, CH, se você buscaria um novo goleiro para a meta do Guarani para a sequência da temporada, CH. Eu conheço pouco o Gabriel, não posso falar sobre o jogador. Sei quem é, já vi uma ou duas partidas no máximo dele. E para mim, com a contusão do Paulino, tem que contratar um jogador, mas não adianta contratar jogador desconhecido. Se não tiver dinheiro, fica com o que tem. Agora, se tiver uma possibilidade de contratar um goleiro para chegar, para ninguém discutir, eu contrataria. Muito bem, e aumente o volume do seu rádio porque é hora de escalar os times aqui na Band. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Ricardo Catalá definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1, Rafael Pim. 17, Pablo. 34, Valber. 53, Didi. E 20 para Bidu. 5, David. 18, Eduardo Persson. 21, Vagninho. 22, Bruno Sávio. 91, Murilo Rangel. E 9, Rafael Costa. Rafael Pinha 1, 17 Pablo, Valber 34, Didi 53, Bidu 20, David 5, Persson 18, Vagninho 21, Bruno Sávio 22 e Murilo Rangel 91. Rafael Costa 9. No banco, 22 27 Gabriel Mesquita. Meia dúzia, Bruno Silva. 7, Lucas Abreu. 8, Igor Henrique. 10, Lucas Crispim. 14, Alemão. 15, Marcelo. 19, Elias Carioca. 28, Alanzinho. 35, Renanzinho. 66, Eric Daltro. E 80 para Arthur Rezende. A Bolívia querida do técnico Léo Condé. 1, Gustavo. 22, Luiz Gustavo. 14, Daniel Felipe. 13 é Joécio, viu, Júlio Nascimento? E meia dúzia, João Vitor. 5 para André Luiz. 8, Vinícius Quis. 7, Gustavo Ramos. E 10, Marcinho. 9, Caio Dantas. E 23 para Pimentinha. Gustavo é 1, Luiz Gustavo 22, Daniel Felipe 14, Joécio 13, João Vitor meia dúzia, André Luiz é 5, Vinícius Quis 8, Gustavo Ramos 7, Marcinho 10, Caio Dantas 9, Pimentinha 23. E olha, mesmo sendo longa a viagem, o banco também é grande do Sampaio. 34, João Gabriel, 2, Joazi, 3, Boaventura, 4, Paulo Sérgio, 11, Robson, 15, Elcir, 16, Marlon, 17, Ferreira,
18, Rony. 19 é Jaelson. Tem Joécio, tem Jaelson. E 21 para Diogo Tavares. Arbitragem do jogo. O trio é do Distrito Federal. Hoje tem cheiro de perfume no ar, hein? Rodrigo Raposo Batista. Esse sobrenome, hein? Número 1, assistente, Leila Nayara Cruz. E o número 2, Kleber Ribeiro. Rádio Bandeirantes. Novidade Brasitone pra você. Brasitone, há quase 70 anos atendendo Campinas e região. Tem uma novidade pra você que está fazendo o seu trabalho em home office. Diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 0000. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Uma noite agradável em Campinas, né? Só esse horário, 21h30, é complicado. Mas vamos lá, o Guarani precisando de um resultado positivo. O Guarani precisando começar a competição, né? Ter uma sequência, não passar tudo aquilo que passou em 2019, que foi realmente muito complicado. E olha, é bom o pessoal ficar muito atento, porque essas coisas não acontecem sempre não, aquela recuperação do ano passado. O Guarani se reforçou, tentou aí, tem um time de qualidade, mas o que acontece é que as coisas não estão acontecendo dentro do campo. O Ricardo Catalá precisa de um padrão de jogo, eu venho citando isso durante toda a semana. Ele vem com uma escalação, ao meu ver, o melhor que tem. Né, a volta aí do Pablo na lateral direita, um pouco sem ritmo, né, o Pablo acabou perdendo a posição para o Cristóvão, não vinha jogando bem. E quando recebe uma oportunidade, o jogador que dá uma descansada, né, dá uma sentada no banco, dá sempre uma mexida no meu emocional. E o Pablo já foi um jogador importante lá no Campeonato Paulista, antes da parada, ele vinha fazendo ótimos jogos, né? Aliás, titular absoluto da posição, o Cristóvão era o seu reserva. Então a gente espera, a expectativa é de que o Pablo comece, né, e volte a apresentar aquele futebol apresentado lá antes da parada. Os dois zagueiros, Didi e Valber, que tem que ser os titulares. O Valber, o jogo passado, foi muito mal, né? O Didi ainda tentando, o Didi é um jogador importante, interessante ali no miolo de zaga, mas o Valber um pouco perdido, um pouco fora da sintonia da partida. Então, a gente espera que ele possa voltar aí a apresentar aquele bom futebol apresentado já em algumas outras partidas. Bidu fez gol a última partida, foi muito bem, vem evoluindo. A gente espera que essa ascensão possa continuar na noite de hoje. Ele vem novamente com o meio de campo, volta o David ali na contenção, até aí ok, né? E o Persson e o Rangel são jogadores importantes, são jogadores interessantes, são jogadores que vão ditar aí o ritmo do jogo. São jogadores que levam essa bola com qualidade. Vai ter aí o Vagninho aberto pelo um lado, o Bruno Sávio aberto pelo outro. O Guarani precisa pôr um pouco mais de velocidade, né, pelos lados. Quando joga no 4-1-4-1, se você não tiver velocidade, você não consegue neutralizar o time adversário, você não consegue infiltrar entre as linhas, é muito complicado. Então você tem que ter velocidade. Vagninho e Bruno Sávio são jogadores de velocidade, né? E o Rafael Costa recebe mais uma oportunidade, fez gol na última partida, enquanto esteve em campo, na minha opinião, foi muito bem o Rafael. Então a gente espera que essa evolução técnica do Rafael Costa possa ter um passo ainda maior hoje para que ele possa ajudar o Guarani. Mas o ponto primordial, eu acho que é no comando técnico. O que foi que o Catalá disse na preleção? Qual que é a estratégia de jogo? Qual que é a estratégia para vencer o Sampaio Corrêa, que na última partida venceu o Avaí por 5-2 jogando lá na ressacada. Então o Guarani tem que ter muito cuidado, tem que ter realmente uma estratégia legal de jogo, tem que ter uma estratégia para que você possa neutralizar a equipe adversária e que você consiga jogar futebol. O Guarani fez um ótimo primeiro tempo contra o Figueirense e o segundo tempo naufragou. Então nós não queremos ver isso, nós queremos ver um time regular. Não adianta você arrebentar no primeiro tempo e jogar mal no segundo. Você precisa ter uma regularidade. Mantendo uma regularidade, o Guarani, no aspecto técnico e tático, individualmente falando, é melhor que o Sampaio Corrêa. Mas precisa jogar futebol.
tem algumas peças aí também que precisam começar a jogar. Precisam começar a evoluir, né? Para que o time possa evoluir junto. O conjunto é o que vale, mas o conjunto precisa da individualidade de cada atleta. Então eu estou esperançoso, eu acho que o Guarani tem tudo para ganhar a partida. Aliás, necessita ganhar esse jogo. E você, CH, o que espera da partida? Eu vejo o jogo com bastante simplicidade, porque a situação necessita de simplicidade. Até agora foram um mês e alguma coisinha do trabalho do Catalá. Teve pouco tempo. Ele não treinou o time do último jogo para esse. É pijama training, é conversa com o elenco, é bate-papo para ajeitar aquilo que precisa ser acertado. Tem alguns aspectos que eu levo muito em consideração, apesar de ultimamente o Guarani não ter jogado bem dentro do brinco. E dentro do brinco eu vou continuar falando jogo após jogo. Quando o Guarani joga no brinco de ouro, ele tem que se impor e ele é favorito, ponto. A não ser que ele enfrente uma seleção, que não é o caso de hoje. Joga com um time, tem aí talvez o mesmo nível, um pouco abaixo que o Guarani, mas é um jogo que é absolutamente possível de ser vencido. E por que eu estou falando em simplicidade? Porque quando você troca o trabalho, até você conseguir colocar todas as ideias em prática, de realizar um trabalho que entre dentro da cabeça do jogador, leva um tempo. Já deu tempo de bastante coisa. De uma coisa eu tenho certeza, que o treinador deveria estar conhecendo o grupo e a característica de cada um mais do que ele aparenta. Porque ele pisou na bola nas substituições contra o Figueirense. Mas de começo eu tenho que dizer que ele está acertando. E o primeiro tempo da última partida eu tenho sido repetitivo, porque é onde eu estou me agarrando. Aliás, antes da partida contra o Figueirense, foi comentário, pelo menos da minha parte contínuo. Eu tenho que acreditar na semana de trabalho. E a semana de trabalho que o time mostrou dentro do campo na prática, ela funcionou. O que aconteceu no segundo tempo, existem várias explicações. Calor, treinador mexeu errado, jogador cansado, a competência do Figueirense tem que ser colocada na análise. Então, como o campeonato é muito igual, o Guarani não pode dar vacilo. Se ele tem a oportunidade de sair com 2 de diferença, ele não pode tomar gol de empate. Não existe isso, nem fora de casa. Já é um parto do porco espinho. Você fazer conseguiu fazer 2 fora de casa. Então o que eu espero do Guarani hoje é uma intensidade, uma atenção e concentração suficientes para ele ganhar o jogo, não com tranquilidade, mas com autoridade. A autoridade de um campeão brasileiro, a autoridade de um time que não está disputando o Campeonato Brasileiro para ser mais um time que não pode estar nessa situação, não pode. O Guarani não pode aceitar essa situação. E aí o comandante tem que colocar isso na cabeça de alguns jogadores que não valorizam muito, essa é a grande realidade, aonde eles estão jogando. Eu sempre vou ter esperança, porque eu vi alguma coisa de bom ainda no trabalho do Catalá. Espero que hoje ele ponha em prática, e os jogadores também, aquilo que eles têm trabalhado ao longo desses últimos dias de trabalho árduo. Eu sei que eles estão trabalhando, mas a coisa na prática não está acontecendo. Eu estou esperançoso, Júlio Nascimento, sinceramente, que o Guarani consiga a reabilitação, porque joga em casa e porque eu vi alguma coisa de positivo na última partida. Tomara que você narre aí uma grande vitória do Guarani, viu, Júlio? Carlos Henrique, o bate pesado, Gleger Zorzinho, análise técnica da Bandeirantes. Analisaram para você, Guarani e Sampaio Correia. A bola rola em 4 minutos no estádio Brinco de Ouro. É a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Bezona convidando você a participar. Vamos inclusive registrar aqui mensagens e a participação do nosso ouvinte pelo 97102-1493. 97102-1493. Durante a transmissão, né, Edu, além dos resultados, né, acompanhando a rodada, também a participação dos nossos ouvintes, certo? É verdade. Chegou agora aqui, olha, de Pereira Barreto, tá o Gerson. O Gamaliel Costa, acabei de responder para ele, vou falar no primeiro giro do placar, mas eu falo agora, não sabia que o Júlio ia dar essa brechona. Então é o seguinte, Gamaliel Costa, para você, sua esposa Elisângela, e o nome da filha, vamos ver se eu vou acertar, é Liriele.
Liriele, porque L e para o R na fonética é complicado, Joelson. Liriele. Mas obrigado, viu, Gamaliel? Olha, é o seguinte, hoje ainda tem Paraná e Chapecoense. Júlio. Vai começar. Ô, Edu, rapidinho aqui, deixa eu ouvir o técnico Ricardo Catalá para ouvir as explicações em relação ao que ele pretende sobre o Guarani nesse primeiro tempo. O objetivo é continuar procurando o gol o tempo todo, como nós fizemos em todas as partidas. Tentar ser equilibrado, tentar não levar gols, que isso nos aproximará muito de fazer um bom jogo e vencer. Não, vou falar pra você, Marquinhos. Falou, o Ricardo Catalá. Você cruzar com ele meia-noite, que esse olhar que ele tava assim, com essa máscara, você parece um lobo. Deus do céu. Deixa eu ver o técnico Léo Condé também, treinador da Bolívia querida, que vai falar sobre a expectativa. Ele que trouxe muita gente para o banco de reservas visando o jogo de hoje. No aspecto emocional, né, de confiança, ajuda bastante, né? Você vindo de uma conquista. E na própria Série B também a gente conseguiu se recuperar, né? Tivemos muito problema no início por causa do Covid. Mas tivemos algumas derrotas aí que a gente não esperava, mas agora conseguimos retomar. Espero que continue assim até o final. Legal. Aí o técnico Léo Condé, treinador da equipe do Guarani também, passando aqui pelo microfone da Bandeirantes, viu, Edu? Hino do Brasil. Hino do Brasil executado no Brinco de Ouro. Edu Pinheiro, só para fechar aí, você mandar um abraço aí para fechar e a bola rolar aqui no Brinco. Sim, olha, chegou agora o agradecimento. Olha lá, ele ouviu, Liriele, a filha dele ouviu, muito obrigado. Gamaliel Costa, fiquei devendo, acompanhando no começo do Concentração. Boa noite, amigos. Júlio, vamos acompanhar você narrando uma grande vitória do Bugrão, assinado Emerson e deve ser Mary. Emerson e Mary, ou Mary de Valinhos, é Guarani. Manda aí o Emerson e senhora, viu, Júlio? Sensacional. Vai começar o jogo, você tem a transmissão em vídeo pelo Facebook Rádio Bandeirantes Campinas, Facebook Band Mais, YouTube Rádio Bandeirantes Campinas e pelo site Band Multi. Vai rolar a bola, saída pertence ao time do Sampaio Corrêa, que começa atacando à direita, em direção à entrada principal do Brinco de Ouro, já em direção ao placar eletrônico. Guarani de verde vai atacar, atenção Brasil, apita o árbitro, a bola está rolando no Brinco. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Rasgando emoções pra você pelo rádio. Hoje é dia de Mugre em Campo. Domina, está jogando o time do Guarani pelo campo defensivo. Toca a bola com o Eduardo Persson. Eduardo Persson tenta o toque, mas a arbitragem está parando, marcando falta do camisa 18 do Guarani. São os primeiros movimentos. Você acompanhando na Rádio Bandeirantes, 12ª rodada da Série B do Campeonato Nacional. É a bezona para você, Guarani, Sampaio Corrêa. Emoção do futebol pelo rádio. Sampaio Corrêa tem falta já batida na metade do campo. André Luiz domina, entrega pela ponta esquerda para João Vitor. João Vitor faz o lançamento para Marcinho pela ponta, tenta o toque de bola, Gustavo.
Gustavo Ramos puxou para a perna direita, mas a bola saiu. Se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado para a equipe do Guarani fazer a cobrança pelo sistema de defesa. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Guarani no ataque, domina Rafael Costa, entregando para Eduardo Persson pela ponta esquerda, levantamento para Bidu. Bidu domina pela ponta esquerda, toca a bola para Eduardo Persson, a batida de bola vem para David. David de primeira para Murilo Rangel. Murilo Rangel na ponta direita, puxou para Bruno Sávio. Bruno Sávio na passagem do Pablo, levantamento na primeira trave, afasta a marcação, tira dali. Joécio manda a bola para escanteio, é escanteio para o Guarani bater. Corte providencial do zagueiro do Sampaio Correia na tentativa do Guarani pelo lado do campo. Ganha escanteio, primeiro do jogo, Vagninho vai para a cobrança. 1 minuto e 40 segundos são os primeiros movimentos para você do jogo. Guarani 0, Sampaio Correia também 0. Escanteio marcado pela ponta direita, vem para a batida na ponta esquerda. Todo mundo esperando na entrada da grande área, a arbitragem vai chamar. E quando um Batista chama, você tem que prestar atenção. E o senhor Batista chamou ali, o Murilo Rangel pediu desculpas. Agora sim autorizado, muda o batedor, vem Bidu, batida fechada buscando o Rangel, bola passa por todo mundo. Vai atravessando toda a extensão, se perde em lateral marcado para a equipe do Sampaio Correia fazer a cobrança. É a Série B do Campeonato Nacional. Guarani e Sampaio Correia. 0-0, brinco de ouro, Guarani perseguindo a sua primeira vitória, jogando nos seus domínios em 2020 pelo Campeonato Nacional. Lateral cobrado, Sampaio Correia está jogando por baixo, o Vinícius Quis entrega para Luiz Gustavo, tenta levantamento para o campo de ataque, vem a defesa do Guarani, faz o corte, a bola volta para Pimentinha, rabiscando para cima do primeiro, solta a bola pelo meio, é para Marcinho, Marcinho perdeu, volta para David, aberto pela ponta direita, recebe Bruno Sávio faz a batida de bola, solta a bola com Pablo, Pablo volta pela sua zaga, entregando bola, soltando para Didi. Didi domina, levanta a cabeça, trabalha curtinho, solta curto, volta a bola no comando de apoio para a chegada do Valber. O Valber tem aberto o Pablo. Pablo dominou contra a marcação do primeiro, tudo isso no campo de defesa. Ele prefere voltar com o zagueiro Didi. Didi entrega de primeira, soltando para Bidu, Bidu para Didi. Guarani trocando passes, vai girando a bola da esquerda para a direita. Bidu para Didi, Didi para Valber, Valber para Pablo. Na ponta direita dominando o time do Guarani, bola solta agora com Bruno Sávio de costas pro gol. Solta a bola, rola curta, volta com David. David gira 180 graus, buscando jogada com Didi. Na metade do campo, Didi empurra a bola pela ponta esquerda, volta com Bidu. Bidu pertinho do técnico Ricardo Catalá. Prefere voltar, recomeça com o time do Guarani, que fica trocando passes. Para ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, tem que ter Café Moraes. Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter Café Moraes aí no seu estabelecimento, ligue para 3241-7229 ou acesse o site cafemorais.com.br. Pro campo de ataque, domina Sampaio Correia, bola solta pela ponta direita, movimentação com Pimentinha, Pimentinha foi pro solo, pediu falta, arbitragem, mudou seguir, ela fica para o Guarani, David recuperou, deu para Rafael Costa, tenta no pivô, Rafael Costa não consegue, domina a bola, volta pro time do Sampaio, sair jogando, volta com Daniel Felipe, na ponta esquerda, soltando para João Vitor para Daniel Felipe, faz o giro, entrega para Joécio na ponta direita, pede Vinícius Quis, está aberto o volantão do time do Sampaio, recebe, dá de primeira, para Joécio, trocando passes da Bolívia querida pela defesa, tenta esticar a bola no campo de ataque, Vinícius que sobe a defesa do Guarani, vem pro corte, afasta, tira dali, Bidu, a bola volta pro Sampaio, dominando pela ponta direita, entregando o Luiz Gustavo, o lateral direito volta com seu zagueiro, sai jogando com Daniel Felipe domina, levanta a cabeça, entrega a bola pela metade do campo, entrega, solta para Vinícius Quis domina, na ponta direita tem Luiz Gustavo entregou da direita para a esquerda, de leste a oeste, buscando jogada com o João Vitor, chega a defesa do Guarani, Pablo inteiro no lance, subindo, lateral do Grêmio, faz o corte, vai ser jogando. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 5 minutos. Primeiro tempo, Série B do Campeonato Brasileiro no Brinco. Guarani 0, Sampaio Correia também 0, do Pinheiro. Ainda a Série B acabou o clássico de Santa Catarina, Avaí 1, Figueirense 0, Libertadores acabou na Arena Grêmio, Grêmio 2, Universidade Católica 0, gols de Pepe e Rodrigues. Obrigado ao Ferraz do Proença, o Ferraz que não concorda com as contratações do Guarani. Bandeirantes!
6 minutos do primeiro tempo. São os primeiros movimentos de Guarani e Sampaio Corrêa. Daqui a pouco tem análise na Band. Bidu domina pelo campo de defesa, entrega a bola no ataque, solta a bola com Vagninho. Vagninho de costas para cima do primeiro marcador. Luiz Gustavo deu combate, recupera para o time do Sampaio. Chega na cobertura. Didi recupera para o Guarani. Vai sair jogando com tranquilidade. Solta a bola com o Eduardo Persson. Marginal esquerda tá livre. Eduardo Persson carregou para cima do primeiro, soltou para Rafael Costa. Rafael Costa tenta a devolução, se enrolou com a bola, deu certo. Deu para Persson, que recebe a falta. Jogo tá parado, falta marcada, falta para o Guarani bater. Primeira falta do jogo, Júlio, a favor da equipe do Guarani, sofrida pelo atacante Rafael Costa. O Eduardo Persson tinha até o domínio, mas também sofreu a falta. Marcou o árbitro do Distrito Federal, 0-0 o jogo. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Vamos batendo 7 minutos da primeira etapa. Guarani 0, Sampaio Corrêa também 0. Na oportunidade, na bola parada para o Guarani, Bidu e Vagninho. Vagninho e Bidu. Toma distância o camisa 20 do Guarani, Bidu. Levantou a bola na boca do gol para Murilo Rangel. A bola foi forte demais. Muito forte, passa por toda a extensão, se perde ali de fundo. Era uma tentativa de jogada ensaiada, né, Marquinhos? Ah, mas alguém faltou no ensaio, né, Júlio? Porque deu totalmente errado. Melhor para o Sampaio Corrêa. Primeiro tempo é aqui na Band, Júlio. Hora de análise na Bandeirantes. Gleger Zorzinho, análise técnica. Guarani 0, Sampaio também 0, 7 do primeiro. Gleger. Júlio, é um jogo equilibrado, né? Mas só que eu percebo que o Sampaio não vai vir daquele jogo atrás, não, hein? Fechado, não. Você vê que tem amplitude o time, né? Busca ficar com a bola também. O Guarani fica com muito toquinho ali atrás, né? Tem que ser um pouco mais objetivo, tentar pegar o time do Sampaio desorganizado. Então, na hora que sai a bola ali com o Didi, com o Valber, o Murilo Rangel, o próprio Persson, dá uma opção mais rápido para que você possa tentar. Se não dá tempo da equipe fechar, troca muito passe ali atrás. O Guarani nesse começo de partida. Júlio, vai lá. Guarani vem para ataque, bola solta pela ponta esquerda. Persson dominou, gira para Vagninho, tenta o levantamento na boca do gol. Afasta a defesa do time do Sampaio, tira. A bola volta para o Sampaio pela ponta esquerda. Pimentinha dominou, habilidoso, escapa com categoria da marcação. Pimentinha vai para a finta, para cima do primeiro, faz a cavadinha, buscando jogada com o atacante Caio Dantas. Caio perseguindo a bola, Didi vem na cobertura. Inteiraço do lance, zagueirão do Guarani sai com Bidu. Bidu domina, carrega pela lateral do campo, tenta o levantamento para Vagninho. A bola bate na marcação. Se perde em lateral marcado. É pro time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Ponto 10, restaurante. Aberto nas noites de terça a sábado com o rodízio da melhor pizza de Campinas. Saborei também o chopp artesanal Campinas. Mas você tem a opção do delivery ou de retirar direto no Ponto 10 restaurante. Anote o telefone: 32 34 43 90. Falta marcada para o Sampaio na metade do campo, domina Vinícius Kish. Entregou pelo campo de ataque para Caio Dantas. Júlio. Fez o pivô, perde a bola volta para o Guarani, tenta sair jogando pela ponta esquerda, a bola solta para Didi, zagueirão tentou o toque de primeira, o toque foi errado, a bola fica com o Sampaio. Oi, Marquinhos. O Vinícius quis fazer a jogada por ali, mas não deu certo, né? Você prefere Vinícius Kiss ou Beijo? Ah, vamos de Kiss, né? Ah, tá. É, melhor. A bola volta para o Sampaio. Na ponta esquerda vem o time visitante. Caio Dantas dominou, recolheu no pivô. Ele faz o toque para Vinícius Kiss. Kiss dominou de primeira pela ponta esquerda. Faz o levantamento da esquerda para a direita para Marcinho. Marcinho coloca no chão. Contra a marcação do Bruno Sádio, que diminui o espaço. O time do Sampaio Corrêa tem dificuldade para penetrar na defesa do Guarani. Domina pela ponta esquerda. Jogador que André Luiz. André Luiz soltou para João Vitor. João Vitor foi para o solo, pediu falta. Afasta Pablo. Chega no lance também, mandando para longe. Quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Lembrando que Autoglass se escreve com 2 S. Falta marcada, a arbitragem pegou uma falta do Pablo. Autorizado Marcinho, recua com Vinícius Kiss. Recomeça o time do Sampaio Corrêa, trocando passes na metade do campo, bola solta na metade com Luiz Gustavo. Pela ponta direita contra a marcação do Vagninho, foi obrigado a voltar pelo seu sistema defensivo. Vai girando bola o time do Sampaio, tentando enganar a defesa do Guarani. A bola chega até a ponta esquerda com o lateral esquerdo, João Vitor. João Vitor volta, recomeça para o time da Bolívia, querida. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. O toque mais tradicional do rádio, marcando 10 minutos do primeiro tempo no Brinco de Ouro, segue.
Guarani 0, Sampaio também 0, Edu. Sim, Série B acabou, Juventude 1, Operário 0, Juventude é o quarto colocado, intervalo Oeste 0, Botafogo 0. Um abraço pro Aguinaldo do Proença. E lá no Cambuí, olha, a velha guarda tá pesada, hein? É o Pico, o Federal, o Parma e Orlando Momesso, Orlando Mecânico, dando aquela força para o Bugrão. O Amazona do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem Carlos Henrique, o bate pesado analisando o jogo. Tem falta o time do Sampaio para fazer a cobrança pela ponta direita. São as primeiras movimentações do jogo. Tudo igual por enquanto em Campinas. É o Bugre perseguindo a sua primeira vitória no Brinco de Ouro. Falta marcada para o Sampaio, levantamento na primeira trave, afasta a marcação, tira dali. Rebote do time do Guarani. Bruno Sávio domina pela ponta direita, escapou da marcação do primeiro, tentou atravessar para Wagninho. A bola foi forte demais, se perde linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Sampaio fazer a cobrança. CH, 11 minutos, quase 12 do primeiro tempo. 0-0 o jogo, CH. Muito igual, né? Os dois times se estudando por enquanto. Um jogo truncado, de muita marcação de meio campo. Tem mais velocidade o Sampaio Correia. Inclusive tem mais energia na marcação de saída de bola. Precisa mais o Murilo Rangel, o Wagninho e também o Rafael Costa diminuírem mais rápido os espaços na saída de bola do Sampaio Correia. Mas está 0-0, o jogo é absolutamente igual até agora. Guarani sai trocando passes pelo campo de defesa, domina Pablo. Pablo soltou para Wagninho, Wagninho de cabeça empurrando para Rafael Costa, perde a bola, bola voltou com o Marcinho na metade do campo. De primeira chama a tabela com o André Luiz, para Marcinho, lançamento, Valber. Inteiraço no lance, recupera, desarma para o Guarani. Já coloca o Bugre no ataque, Wagninho tentou a meia-lua, forte demais. Adiantou muito, não conseguiu alcançar a bola, que fica para o time do Sampaio pelo campo de defesa. 12h30, 0-0 o jogo, o Sampaio sai jogando bola solta pela ponta direita, tenta o levantamento, Daniel Felipe bateu no braço, nas mãos ali do Wagninho. O jogo está parado, falta marcada a favor da equipe do Sampaio para fazer a cobrança. Na Saci Tintas, tem coral e tem juvenil. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, você sabe, né? Pintar na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. Falta marcada para o time do Sampaio fazer a cobrança pela ponta direita. Domina Daniel Felipe, zagueirão, rifando a bola. Sobe no ataque, Caio Dantas com ele também, o zagueirão do Guarani, Bidu. Entregou, soltou para Murilo Rangel, falta. Fizeram a carga ali para cima do Murilo Rangel. O jogo tá parado, falta marcada. É para o Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Alô, galera do Facebook. Rádio Bandeirantes Campinas. Galera também acompanhando no Band Mais. Todo mundo no Facebook. Compartilha a transmissão com seus amigos. E deixe o seu like também aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. A bola fica com o Guarani, trocando passes com o Valber. Valber para Didi, Didi para Valber, dominando pela ponta direita, carregando a bola para o campo de ataque, rompe linha que divide o gramado. Solta a bola pela ponta direita. Pablo dominou, girou, soltou para Bruno Sávio. Bruno Sávio dominou, Evolução vem com o Pablo, puxou para a linha de fundo, tenta o levantamento, afasta o zagueiro na primeira tira dali. Completa no lance, João Vitor inteiro no lance. A bola volta na metade do campo, David coloca para fora. Não deu a chance do contra-ataque para o time do Sampaio. É lateral, marcado para o time visitante fazer a cobrança. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos, escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. O jogo tá parado, falta marcada ali para cima do Bidu, que ficou levando a mão ao rosto, né, Marquinhos? Ficou pedindo um cartão amarelo para o jogador do Marcinho, Sampaio, né? Marcinho, número 10. Tomou. É o primeiro do jogo, né, Marquinhos? Sim! Falta marcada para o Guarani fazer a cobrança. Domina Didi. Didi entrega para Valber. Valber domina na quarta defesa. Toca a bola pelo comando de ataque. Entregou, soltou para David. A bola bateu na marcação. Desarmado o Guarani. Eduardo Persson não alcançou. A bola volta e contra-ataque para o time do Sampaio. Domina Pimentinha. Pimentinha gira a bola pela ponta esquerda. Volta para Marcinho. Marcinho dominou. Entregou pela ponta esquerda para João Vitor. João Vitor levantou para Caio Dantas. Na trave!
Caio Dantas testando firme. A bola bateu na trave e não entra. A primeira grande chance do jogo é do Sampaio, Marquinhos. E olha, o Guarani se livrou de tomar o primeiro gol, porque o atacante do Sampaio fechava ali o Caio Dantas e ele acabou subindo sozinho. A bola, por sorte, bateu no poste esquerdo do Rafael Pim, que chegou a tocar na bola, quase o primeiro do Sampaio. E vem Guarani no contra-ataque, domina. Rafael Costa tenta o toque para Wagninho, chega a defesa, afasta, tira dali. A bola volta pela ponta direita, domina Daniel Felipe para Vinícius Quis, trocando passes do time do Sampaio. O Gleger, você que foi goleiro tem mais facilidade ali. Confesso que no ao vivo fiquei na dúvida se trave direto ou se teve um resvalo do Rafael Pim, hein, Gleger? Teve um toque sim do Rafael Pim, porém ele fez o movimento errado, né, Júlio? Caiu para dentro do gol. Se tivesse caído para frente, né, na diagonal, aí faz a defesa e põe a bola para escanteio. Correu um certo risco, mas foi sim uma defesa do Rafael Pim, que olha, Guarani com problemas no jogo, viu, Júlio? O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. No toque mais tradicional do rádio, você confere 16 do primeiro tempo, Brinco de Ouro, Série B. Sampaio vem para ataque, lançamento para Pimentinha, chega a defesa do Guarani, corta, Didi inteiro no lance. 16 minutos, Guarani 0, Sampaio também 0. Libertadores em primeiro tempo de América de Cali 0, Internacional 0, Atlético Paranaense 0, Jorge Wisterman da Bolívia também 0, também primeiro tempo. Acabou Grêmio 2, Universidade Católica do Chile 0. Na Série B acabou Avaí 1, Figueirense 0 e Juventude 1, Operário 0 e acabou também Vitória 0, CSA 1. Edivaldo Rodrigues de Valinhos, o nosso muito obrigado. 17 minutos, primeiro tempo. Sampaio vem para ataque, domina pela ponta direita. Pimentinha tá dando trabalho, homem. Olho no Pimentinha. Recupera o Bugre, está jogando com o Didi para Wagninho. Entrega para Rafael Pim. Adiantou demais, afasta, tira Rafael Pim. Perigosamente sai jogando Rafael Costa. Chapéu no zagueiro. Rafael deu sequência no lance. Opa! Falta do Joécio para cima do Rafael Costa. E vai pintar cartão amarelo aí, Marquinhos. É, esse Joécio, hein? Chegou junto, você sabe que o Joécio, ele faz marcação cerrada, né, Júlio? Faz mesmo. Leandro Renato que eu diga, viu, Marquinhos? Tem o Joécio, que é o Joécio Cardoso. Aí tem o Joécio, que é o código do Tigrão. E o Joelso Júnior, que está ao lado do Joelso lá, Leandro Renato. Leandro Renato. 18 minutos, 0-0, está empatado o jogo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais e importados. Acesse o site rochaautopeças.com.br. 18 minutos, Guarani está jogando pelo campo de defesa, domina Pablo. Pablo domina e perguntou qual é o passe. Entrega, solta para Valber, Valber para Didi, Didi pela ponta esquerda, faz a travessia, entregou para Bidu. Bidu tocou na ponta esquerda para Wagninho, Wagninho para Bidu, tentou acelerar, chega a defesa do Sampaio. Recupera, tenta o contra-ataque, levantamento para Caio Dantas, chega Valber. Rasga Valber, não quer saber de brincadeira. Que veio pela frente, o Valber rasgou. Colocou no ataque para Rafael Costa, que comete a falta. O jogo tá parado, falta marcada. Você falou agora, Gleger, sobre problemas que precisam ser corrigidos. Quais problemas, Gleger Jorginho? Percebo que o Guarani não tem uma saída de bola treinada, né, Júlio? A gente vê que fica trocando a bola ali entre os dois zagueiros. O Pablo e o Bidu muito aqui atrás. Poxa vida, coloca o David entra o David entre os zagueiros, dá um pouco mais de amplitude, adianta os laterais, movimentação dos homens de meio, Persson, Murilo Rangel, né? O Guarani precisa, a gente percebe que não parece que não treinou, né? Não tem uma saída de bola treinada. E a gente vê que o Sampaio inteligentemente adianta as linhas, dificultando a saída de bola, tem uma marcação muito forte no meio de campo. E nós vimos aí, naquele lance da cabeçada, uma roubada de bola no meio de campo. O Guarani joga muito de costa, Murilo Rangel, Persson, recebe essas bolas toda hora espetadas. Então precisa ter um planejamento de saída de bola. Olha aí, ó. É o que eu tô falando agora, Júlio. E para alegria da rapaziada aqui, Gilberto Suf, Gleger Zorzinho, Marquinhos, chegou o Café Moraes da galera. Esse café é bom demais. É isso aí. A bola volta para o time do Sampaio, domina pela ponta esquerda, domina o Marcinho, girou, vai bater pro gol, Marcinho para fora.
rente ao gol de Rafael Pim. Marcinho mandou de longe. A bola foi para fora, é tiro de meta para o Guarani bater. Olha, tenho certeza que o goleiro, se fosse o seu Zorzin, o Marcinho não tentaria chutar de longa distância, né? Ele não está acreditando muito no Rafael Pim não, hein, Júlio? E o Sampaio Corrêa sai jogando mais uma vez pela defesa, tenta a ligação com o ataque, mas está parado o jogo. Falta marcada para cima do Murilo Rangel, o jogo está parado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. No toque mais tradicional do rádio, 20 minutos do primeiro tempo, Série B do Campeonato Nacional, Brinco de Ouro. Guarani 0, Sampaio também 0, Guarani pro ataque, domina Wagninho na ponta direita, limpou, vai bater pro gol, perde o goleiro. No centro do gol para fazer a defesa, o goleiro Gustavo encaixa. Fica com ela, Marquinhos. E o Luiz Gustavo, companheiro do lado direito, deu para ele toda a tranquilidade para praticar a defesa, né, Júlio? E coloca a Bolívia querida lá na frente, 0-0. 21 da primeira etapa, Guarani 0, Sampaio também 0, Edu. Olha, Série A2 hoje à tarde, partida interrompida aos 30 do segundo tempo, uma nuvem misteriosa em São Bernardo do Campo, estava 1-0 São Bernardo, mas o São Bento venceu a primeira 3-0, placar agregado 3-1 São Bento. Amanhã, os 16 minutos finais de novo, hein? Os 16 que faltam. E amanhã também, 16h30, São Caetano e 15 de Piracicaba. Quem é que sobe na primeira 0-0 em Piracicaba? Alô, Cássius Loyola de Sumaré e de Rio Claro, Comendador Manuel Albuquerque. Carlos Henrique, o bate pesado, 22 do primeiro tempo, metade da primeira etapa, 0-0, CH. Apesar da competência da marcação do Sampaio, chutar uma bola só depois dos 20 minutos é muito pouco. O Guarani está muito lento, muito previsível, não é? Os homens de meio têm que aparecer mais. E o detalhe que tem atrapalhado ainda mais a situação do Guarani, o número excessivo de passes errados. Tem 3 ou 4 jogadores aí que estão sumidaços da partida, entre eles o Murilo Rangel. A bola volta para o time do Sampaio, levantamento para o campo de ataque, na ponta esquerda Gustavo Ramos tentou levantamento, a bola bate na marcação, se perde no de fundo, escanteio marcado para o Sampaio bater. Escanteio porque o último toque foi do jogador Pablo, que estava com o Didi ali na cobertura. Escanteio para a equipe do Sampaio Corrêa, é o Marcinho que está indo lá, Júlio. Escanteio marcado pela ponta esquerda. Tinha uma música, um funk antigo. Se quer falar de amor, fale com o Marcinho, né? Você lembra disso aí, mano? MC Marcinho. Escanteio marcado, Marcinho autorizado, levantou na primeira trave, afasta Bruno Sávio, que não gosta de funk, tira dali, a bola volta para o time do Sampaio, pela ponta esquerda para Pimentinha, tenta no levantamento, Marcinho, Gustavo Ramos também, posição legal, ajeita, para o lateral esquerdo, João Vitor, chuveirou na grande área, por baixo, Valber rasga, tira, afasta o perigo, tira, entrega para Rafael Costa, tenta levar o contra-ataque, o jogador do Guarani, a bola resvalou nas costas do camisa 9, é novo lateral marcado para o time do Sampaio fazer a cobrança, solta a bola curta, volta João Vitor domina pela ponta esquerda do campo de defesa, entrega para Vinícius Quis, levanta a cabeça, soltou, é para Luiz Gustavo na ponta, rola curto, volta, solta no comando para André Luiz, recomeça para o time do Sampaio correr lá atrás. Nasce Tintas, tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. 24 minutos é o primeiro tempo no Brinco de Ouro. Alô, galera do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Toda a transmissão da Band você recebe aí no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, o aviso que a transmissão está iniciando. Sampaio correndo no ataque. 24 do primeiro tempo, domina Vinícius Quis na metade do campo contra a marcação do Murilo Rangel. Rangel aperta, diminui o espaço dele, foi obrigado a voltar pela ponta direita, soltando para Luiz Gustavo e soltou para Vinícius Quis trabalhou pelo seu campo de defesa, volta, entrega a bola com Joécio na ponta para João Vitor dominou, Vinícius Quis está aberto, prefere voltar com o zagueirão. Danilo Felipe domina, faz reversão para Joécio, tem aberto pela ponta direita Luiz Gustavo dominou contra Wagninho aperta, diminui, tenta dar o bote, não consegue a recuperação. Todo Guarani pelo campo de defesa, esperando o Sampaio que fica trocando passes. Quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2S. Guarani domina,
Didi, entregando para Valber. Valber domina pela ponta direita do campo de defesa. Procura opção. Entrega para Pablo. Pablo dominou. Devolução vem com Valber. Valber fica trocando passes. De pé em pé. Guarani pelo campo de defesa. Valber vai tentar alguma coisa diferente. Tenta o levantamento. A bola foi muito forte. Wagninho desiste. Apenas o tiro de meta marcado para o Sampaio fazer a cobrança. Eu quero ver os recados, né, no WhatsApp da Band em relação ao Guarani, do torcedor do Guarani, Júlio. Cara. Com esses passes na defesa aí vai ser difícil, tem que tentar algo diferente. Daqui a pouco o Glega e o CH vão falar. Domina Bidu para Persson. Persson pela ponta esquerda, levantamento para Wagninho. Wagninho para a chegada do Rangel, furou. O Rangel não chega. Ele ia ficando de frente para o gol na diagonal e meteu uma bomba. O Rangel furou. Deu contra-ataque para o time do Sampaio. Dominou pela ponta direita. Gustavo Ramos trabalhou, soltou no apoio para a chegada do Kiss na ponta direita. Antes dele, Pimentinha dominou. Pimentinha vem para o giro para Vinícius Kiss pela ponta direita. Chegou, dominou, levantou, preparou, cruzou na boca do gol. Rafael Pim faz a defesa, fica com ela. Segura firme o goleirão do Guarani, que é a cara do Leandro Boles. O Rafael Pim é xerox do Boles, cara. Impressionante, mas o Boles... Não, deixa quieto. O tempo passa, o cronômetro marca, você confere na Bandeirante. 26 minutos do primeiro tempo. O toque mais tradicional do rádio marcando no Brinco de Ouro. Série B segue. Guarani 0, Sampaio também 0, Edu. Série B, segundo tempo de Oeste 0, Botafogo de Ribeirão 0, primeiro tempo em Curitiba, Paraná e Chapecoense 0-0, só 22h30, Cuiabá e Náutico. Um abraço pro Vieira, dizendo que o time está muito longe, a defesa longe, meio de campo longe do ataque. E o Edson da Vila Industrial, bravo com Catalá. Bandeirantes. 27 minutos do primeiro tempo, hora de análise aqui na Bandeirantes. Guarani 0, Sampaio Correia também 0, Pimentinha vem para o ataque, domina pela ponta direita, costurou para cima do primeiro, se enrola com a bola, perde. Volta para o Guarani com tranquilidade, Didi. Oi, Gleger. Olha, Júlio, eu mexeria no time agora, no primeiro tempo, tá? 27 minutos. Agora? Exatamente. O Bruno Sávio tá mal. Bruno Sávio, ele não acertou um passe. Ele não acertou um passe de 2 metros. Foi dar uma recuada ali pro Pablo, jogou a bola para lateral. Ele não consegue, tá totalmente fora do jogo. O que eu faria? Colocaria mais um homem de meio de campo no lugar do Bruno Sávio. Ô, Gleck, você tá ficando louco? Tá precisando ganhar e você tira um atacante? Exatamente. Coloca um homem para fechar o meio de campo, para fazer um losango de meio de campo. Pode ser aí, ó. Tem lá no banco o Arthur Rezende, tem o próprio Crispim, né? Que é um jogador interessante e consegue fazer essa função. Adianta um pouco mais e solta o Wagninho por dentro para jogar ali ao lado, como jogava o Wagninho e o Todinho, você lembra, Júlio? Para fazer ali, os dois por dentro. O Sampaio Correia, inteligentemente, o Léo Condé marca muitos extremos do Guarani. Wagninho muito marcado, Bruno Sávio, apesar de estar fora do jogo, também tá muito marcado. Vai lá, Murilo Rangel domina para o time do Guarani, soltou para Persson, para Murilo Rangel, para chegada na ponta direita, Rafael Costa vai bater na casinha! Gol! Número 9, troca de passes do time do Guarani, Murilo Rangel para Persson, Persson para Rangel, Rangel sobrou, deixou para Rafael Costa, uma bomba, compete dentro do cantinho do goleiro Gustavo, Rafael Costa, número 9, na marca dos 29 minutos, primeiro tempo no Brinco, beleza, Rafael Costa. Beleza, Guarani. Beleza, Rafael Costa. Explodindo. A torcida campeã brasileira de 1978. Guarani na frente. O artilheiro, o número 9, é Rafael Costa. Guarani 1, Sampaio 0.
O detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. É pra quebrar o jejum. O Guarani precisa vencer no estádio Brinco de Ouro e começou a vitória agora. Jogada trabalhada aqui, ó, quase que na meia-lua. Numa triangulação perfeita envolvendo Eduardo Persson, Murilo Rangel e a bola sobrando para Rafael Costa, o artilheiro do Guarani. Ele percebeu que não tinha o ângulo para o pé direito e trabalhou a bola na perna canhota, tirando o goleiro de qualquer tipo de ângulo de defesa. Um golaço do Rafael Costa no Brinco. É o primeiro do Guarani, o artilheiro foi na rede. 1-0, Júlio. Guarani coloca na casinha em vantagem, Bugre, 1-0, gol marcado pelo Rafael Costa. Sampaio tenta a resposta, não consegue chegar. Quero ouvir os comentaristas, você inclusive falava na hora do gol, hein, Glegas Orzinho? Exatamente. Olha o Rafael Costa aí. Exatamente, jogadas por dentro. Guarani, o Sampaio Corrêa está marcando muito forte os extremos. Bruno Sávio, Wagner muito marcado. Por isso que eu estava pedindo e faria, se fosse o treinador, tiraria o Bruno Sávio e colocaria o Lucas Crispim para jogar ali por dentro. Foi ali que o Guarani conseguiu aí agora fazer o gol. Jogadas ali por dentro. Sampaio Corrêa está marcando muito pelo lado, né? O Guarani precisa ter variações. E a primeira jogada que fez por dentro, saiu o gol. Por isso eu faria aquela substituição que eu disse, Júlio. Carlos Henrique, 31 do primeiro tempo, CH, Rafael Costa vai pra rede, 1-0, Bugre. Era tudo que o Guarani precisa. Vem, Bugre. Domina Pablo na ponta direita, tenta o toque para Rafael Costa, bate na marcação. A bola volta para Murilo Rangel. Tocou errado Murilo Rangel para Caio Dantas, opa! Ou o Valber foi muito bem, ou ele foi muito mal. E na avaliação do árbitro, foi muito bem. Na bola, desarme limpo. E quase o Murilo Rangel entrega. O Caio Dantas está caído até agora. Ele pede um tempinho ali, né, Júlio? Para o jogador ser atendido. Pois não, CH? Então, o Guarani produziu muito pouco até agora. E as chances do Sampaio Corrêa, elas foram decorrentes de erros de passe do Guarani. O jogo está muito travado. A gente tem que ressaltar a competência do trabalho do Sampaio Corrêa na marcação. O Guarani está tendo muita dificuldade. Mas não adianta só colocar isso, nós temos que falar dos problemas do Guarani. O Guarani está lento, o Guarani está sem a criatividade que precisa, o Murilo Rangel está sumido do jogo, o Sávio está mal no jogo, o Wagninho está sumido no jogo, o David e o Persson estão muito lentos e os dois laterais deveriam participar mais do jogo e não está acontecendo. O Guarani tem que ter uma rotatividade, uma velocidade no deslocamento quando tem a bola maior. Senão você fica presa fácil para a competente marcação do Sampaio. O jogo é muito duro para o Guarani. Né? Vamos ver se esse gol acorda uns 2, 3 aí do Guarani que estão absolutamente dormindo. E vem Persson dominou, entregou, soltou para Wagninho, puxou para a ponta esquerda na velocidade, entortou o marcador, pé esquerda na bola, Wagninho cruzou para Sávio, deixa passar. A bola volta para Rafael Costa pela ponta direita, dominou, camisa 9 do Guarani. Rafael Costa com o pé direito, tenta o passe por dentro, perde a bola. A bola volta para o time do Sampaio que tenta sair jogando. Bruno Sávio, deu combate, recuperou Bruno Sávio, solta para Rangel. Rangel limpa o lance, entrega a bola com o Pablo. Domina pela ponta direita, o Guarani segue no campo de ataque. Pablo entregou, soltou para Bruno Sávio. Bruno Sávio, ele faz o giro, devolução vem com Pablo pela ponta direita. Perde pelo centro, Eduardo Persson. Murilo Rangel também tenta o toque por dentro, afasta a marcação. Tira a defesa do Sampaio, novo lateral marcado. Você viu o passe errado do Pablo? Aconteceu com 20 minutos, aquele contra-ataque do Sampaio, um passe errado do Valber. Isso não pode acontecer. O Guarani tem que ter calma e parar de errar passes. Pro ataque o Guarani, Rangel dominou, tocou para Persson, atravessou, deixa a bola passar com o Bidu, vai bater pro gol Bidu, prefere o toque, recolhe, vem por dentro, entrega a bola com o Didi, domina o zagueirão do Guarani, vai sair jogando pelo campo de defesa. O seu almoço no ponto 10, restaurante está aberto todos os dias, o menor self-service com grande variedade. Carnes, massas, saladas, sobremesas, sucos, chopes e cervejas. Rua Boa Ventura do Amaral 788, ponto 10, restaurante. Ligue 3234-4390. Sampaio vem para ataque, domina Caio Dantas, entregou em profundidade para Marcinho, vai fazer o gol, bateu para fora! Marcinho de frente pro gol, coloca a bola para fora, é tiro de meta. Quase, o Sampaio chega, Marquinhos. E a jogada foi boa, né, Júlio? Numa jogada que o Guarani deveria ter prestado atenção, porque o Marcinho sempre entra na diagonal. E ele bateu cruzado, o Rafael Pinho olhou, a bola passou à direita do goleiro, foi embora, é só tiro de meta.
Você acompanhando a transmissão pelo site Band Multi, acompanhando as notícias e também a transmissão da Band. Guarani 1-0 para cima do Sampaio. E vem para ataque a Bolívia, querido. Domina Caio Dantas pela ponta direita. Vai bater pro gol, bola desviada. Espalma Rafael Pim. A bola batida pelo Caio Dantas com a perna esquerda, houve o desvio. Rafael Pim mergulhando, entregando, soltando a bola para escanteio. Escanteio pro Sampaio bater, Marquinhos. E ele deu o cartão amarelo pro David, né, Júlio? Na jogada anterior, no perigo que rondava ali, né? O David. Por sorte ele não tá pendurado porque cumpriu agora, né, Júlio? Mas é o famoso 3-por-1, né? E só não vai perder o David porque tá voltando hoje, não dá tempo de tomar 3 cartões até lá, né? Mas o que o David toma de Júlio, cartão, será que o Pim chegou? Daqui a pouco você vai falar do grau de dificuldade. Tem escanteio, Sampaio. Levantamento para Daniel Felipe, o toque de cabeça, a bola vai para fora. Grau de dificuldade na defesa do goleiro Rafael Pim. Não foi tão alto, mas foi uma boa defesa, movimento correto. Bola esticada, houve um desvio ali na metade do caminho e ele foi lá e deu um tapa nela para escanteio. Boa defesa. Grau de dificuldade 6,5. Alô, Bruno Aragão, ouvindo a transmissão da Band, obrigado pelo carinho. Estamos aqui acompanhando a Bezona. A Bezona é com toda a equipe de Carlos Batista. Oi, tem um rapaz aí no banco de reservas do Sampaio que é parecido com o Joécio. Como é que é o nome? E vem pro campo de ataque, Sampaio. Caio Dantas dominou, tocou. Entra Pimentinha na bola, Bidu! Um gol da defesa. Ia fazer o gol, Pimentinha, o Bidu chegou travando, limpo no lance, que desarme na bola, hein, Marquinhos? Limpo na jogada, até os jogadores do Sampaio queriam pênalti, mas jogada absolutamente normal do lateral Bidu. Responde o Sampaio, domina pela ponta direita, o jogo fica bom. Sampaio sai pro jogo, o jogo fica quente, domina pela ponta direita, Gustavo Ramos, afasta a marcação, tira Persson. Tem um jogador no banco de reservas que parece o Joelcio ou Joécio? Joécio, tem um outro cara aí, como é que é o nome dele? Tem o Jaelson. Jaelson. Isso. Eu tô achando que o seu Jair andou passeando por São Luís do Maranhão. A família. Eu tô achando que o seu Jair... Jair. Ai. 37 minutos do primeiro tempo. Falando nisso, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirante. O toque mais tradicional do rádio, 37 minutos, 37 é o primeiro tempo. Guarani 1, marcou Rafael Costa aos 29, Sampaio Correia que vem para ataque, domina pela ponta direita, Marcinho puxou para a perna esquerda, vai bater pro gol, cercado por 3 jogadores, consegue o passe, clareou, voltou para Pimentinha, Pimentinha tentando, travessuras pela ponta direita, faz o toque para Luiz Gustavo tenta o levantamento, a bola bate na marcação do jogador do Guarani, rifando, tira Bidu, volta para Luiz Gustavo, o lateral do time do Sampaio ainda pelo campo de ataque, ele faz a abertura de bola, solta a bola com o Marcinho deixa passar para Vinícius Kiss, o toque é de primeira para André Luiz, chega pela ponta esquerda para João Vitor volta, recomeça o time do Sampaio, 37 do primeiro tempo, Guarani 1, Sampaio Correia 0, Sergião. Olha, acabou, hein? Avaí 1, Figueirense 0, Juventude 1, Operário 0, Vitória 0, CSA 1. Matheus Furtado da Vila Teixeira, o Marcos do Jardim, Flamboyant, o Oscar Japa do Swiss Park, o Márcio Ramalho de Sumaré, o Washington do Nóbrega, um abraço para os bugrinos do Florense e o Emerson de Cotia. E vem para o campo de ataque, domina o time do Guarani, Rafael Costa domina, entrega a bola com o Bidu faz o toque para Murilo Rangel já deu uma assistência hoje, ele faz o passe com o Eduardo Persson volta para o time do Guarani, 38 minutos do primeiro tempo, 1-0, gol marcado pelo Rafa Costa, camisa 9, colocando bola na casinha por 2 jogos consecutivos, hein? Centroavante é isso aí, 38 no primeiro tempo, hora de análise, Gleger Zorzinho. E aí, o Guarani melhorou o Gleger? O Sampaio agora deu uma esfriada no jogo, né? Tava jogando em linha alta. Agora a gente percebe que deu uma baixada ali para a linha média, o Sampaio correr. Momento do Guarani aproveitar, né? Tá ganhando o jogo. O Guarani também diminuiu um pouco. Acho que precisava ter um pouco mais de intensidade nesse primeiro tempo para você tentar já liquidar a partida, né? O Sampaio continua perigoso em alguns lances, em algum ataque. Esse Pimentinha é bom jogador. Então tem que estar atento o Guarani. Vai lá, Júlio. Domina Rafael Costa, entrega a bola pela ponta direita. Bruno Sávio passa o pé por cima da bola, perde Bruno Sávio. Escapa na marcação. David deu bola. Mordeu. Cão de guarda do Guarani. David na ponta direita faz o cruzamento. A bola desviou na marcação. Voltou para Magninho. Vai bater pro gol. Bateu para fora.
Wagninho faz o giro, bate mascado. A bola vai para fora, é tiro de meta pro Sampaio bater. E desabou ali, né? Essa aí Rafael preocupa, Costa, jogador da equipe do Guarani, me parece que é uma contusão ali muscular, hein? Olha lá, sentiu a perna esquerda, preocupa o departamento médico. O histórico do Guarani de contusões musculares realmente é um histórico complicado, né, Júlio? Do próprio Rafa Costa, né? Você viu e o engraçado, nessa semana, né, Júlio, ele conversou com os amigos da Bandeirantes e eu perguntei para ele em quanto tempo ele vai ficar à disposição do Catalá por 90 minutos. E ele até falou que teve uma contusão muscular de grau 2, mas parece que está levantando, não preocupa muito, né? Tá ali o doutor, o Emerson, goleiro médico do Guarani, tá por ali também. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 40 minutos é um primeiro tempo no Brinco de Ouro, segue. Guarani 1, Rafael Costa, Sampaio Correia 0. Sim, levanta Rio Grande, acabou em Grêmio 2, Universidade Católica do Chile 0. E um abraço pro Romilson, é de São Luís lá no Maranhão. Ele é torcedor do Motoclube, claro, tá secando o Sampaio Correia, o Motoclube que perdeu a final do estadual sábado pro Sampaio Correia. E ele disse que vai ser, seu Edu, anote aí, vai ser 4-0 pro Guarani. Rádio Bandeirantes. 41 minutos do primeiro tempo, Pimentinha tenta o cruzamento, a bola bate na marcação. Tem escanteio para bater o time do Sampaio Correia, Marquinhos. E o Marcinho tá por ali, número 10. Ele que vai para a cobrança, Júlio. Pé direito na bola, vem Marcinho para o levantamento da grande área. 41 minutos do segundo tempo, autorizado, levantou na marca do pênalti. Felipe subiu de cabeça, Pim, faz a defesa. Daniel Felipe subiu de cabeça, ouviu um toque. Atrás dele me pareceu o Joécio. Com o pé esquerdo, Rafael Pim encaixou no canto direito, Marquinhos. Acho que o Gilberto Félix, né? O Giba Félix, preparador de goleiros, deu uma consertada no Pim. Pelo menos está mais ligado, né, Júlio? E faz o levantamento Pim no peito. No Wagninho, que não consegue o domínio, perde a bola volta para o time do Sampaio. Carlos Henrique, 42 do primeiro tempo, Guarani 1-0 em vantagem. Final da primeira etapa, CH. Não dá para dizer que foi um bom primeiro tempo, porque o Guarani tem muitos problemas para serem resolvidos, não é? Saiu na frente e o gol trouxe intranquilidade ao time do Sampaio Correia. Agora no vestiário o treinador tem que dar uma ajeitada na carga aí, que não tá boa não. O Bidu tá com problema com o Pimentinha, o David já tem cartão amarelo e tá sobrecarregado com o Marcinho. Se tem um cara que eu acho que jogou um baita primeiro tempo, além do Rafael Costa, foi o Didi. Ganhou todas desse bom centroavante Caio do Sampaio. A bola volta para o time do Sampaio. Estou observando ali o Rafael Costa. Estou de olho nele. Um olho aqui, outro no Rafael Costa. Mas aparentemente está tudo bem. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Rocha Autopeças. 43 minutos do primeiro tempo, 1-0, gol do Rafael Costa. Camisa 9 marcando pela segunda vez consecutiva. Vai emplacando aí, pegando boa fase o artilheiro do Bugre. Falta marcada pela metade do campo, domina Rafael Pim. Manda a bola para o campo de ataque, tenta o levantamento para Bruno Sávio, mal agora. Lateral marcado para o Sampaio fazer a cobrança. Oi, Gleger. Não, o Rafael Pim acabou batendo aí um impedimento assinalado, né? Mas a professora lá errou feio, hein? O jogador do Sampaio Correia estava 1 metro atrás do jogador do Guarani e ela deu impedimento. Eduardo Perso domina para o time do Guarani, faz o toque pela ponta direita. Levantamento para Murilo Rangel. Rangel dominou de costas para o campo de ataque, tenta fazer a finta, toca a bola pela ponta direita com Pablo. Pablo adiantou, imprime velocidade. O Bruno Sávio chega também, Pablo. Puxou para ele, linha de fundo. Pablo vai tentar o levantamento, ele faz o corte. Devolveu para Bruno Sávio, tenta o cruzamento, a bola bate na marcação. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2S. Guarani pelo campo de ataque, domina Pablo pela ponta direita, cruzou para Wagninho, para Rangel, afasta, tira a defesa do Sampaio. Na sequência, a arbitragem acaba marcando falta de ataque. Ponto 10, restaurante, aberto nas noites de terça a sábado com um rodízio da melhor pizza de Campinas. Saborei também o chopp artesanal Campinas, mas você pode pedir pelo delivery ou retirar no restaurante. Ligue 3234 4390. Vou repetir aqui, hein? 3234 4390.
A bola volta para o time do Guarani pelo campo de ataque. Bruno Sávio imprimindo velocidade, dominou, tocou para Murilo Rangel. Murilo Rangel chama a tabela com Rafael Costa. Ajeitou para Persson, afasta, tira a defesa do Sampaio. Afasta o perigo, Luiz Gustavo manda a bola para longe. Apenas o lateral marcado para o Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Pintou! Vai pintar Assacido. Olha a Série B lá em Barueri. Gol do Botafogo de Ribeirão Preto. Segundo tempo de Oeste 0, Botafogo 1. Pintou gol, vai pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. A bola volta para o time do Sampaio pelo campo de defesa do goleiro Gustavo. Como tem Gustavo no Sampaio, hein? Gustavo, Luiz Gustavo, Gustavo Ramos, Gustavo Ferreira no banco. É Gustavo para dar com pau. A bola volta para a ponta esquerda. Wagninho domina, toca a bola com Bidu. Bidu para Wagninho. Mais Wagninho dois. dominou, girou, a bola se perde no lateral. Vamos até 47. Você ouviu a informação do nosso repórter Marcos Luiz. E assim que o futebol acabar, vai começar o jogo aberto com Edu Pinheiro. Hoje tem bom dia? Tem bom dia hoje? Hoje tem bom dia. Tem bom dia, Tem né? bom dia. O bom dia é sempre bom quando tem um pãozinho junto, né? Ah, e oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Pintou amarelo pro Wagninho, é isso, Marquinhos? Isso, pro número 21 do Guarani. Se ele não tomar cuidado, ele vai ser expulso, porque o lateral do Sampaio Corrêa tá irritando o Wagninho toda hora, que é um cara experiente, né? Tem que tomar cuidado com esse negócio aí, cara, porque trocaram ali farpas, ele deu um safanão agora no lateral. Pra ficar esperto. É, ele acabou de tomar o cartão e já deu um empurrão no zagueiro, pô. Toma cuidado mesmo, na sequência o Luiz Gustavo deu uma caneta no Murilo Rangel. Foi no Rafael, né? Foi no Rafael. Jogador de futebol não gosta disso não, hein, cara. Jogador fica com uma raiva tremenda, viu, Júlio? Tomou uma caneta dessa. A bola volta pro time do Sampaio pelo campo de ataque, vai tentar no último lance do primeiro tempo. Teve um outro amarelo ali, né, Júlio? O Rangel, né? É, o Rangel. Didi. Ah, foi Didi? Deu a impressão que foi o Murilo Rangel, mas beleza. Beleza. Os dois têm a mesma fisionomia, né? Apita o árbitro, aponta o centro do gramado, termina o primeiro tempo no brinco. Guarani 1, Rafael Costa aos 29, Sampaio Corrêa 0. Vem aí um intervalo com o Edu Pinheiro. Sim, 1-0 Guarani, o gol daí do Rafael Costa, já você vai ouvir. Vamos lá, Marcos Luiz, vendo a reprise aqui, Persson para Murilo Rangel para Rafael Costa e Pimba, gol 1-0. Oi, Marcos Luiz. Sim, jogadores do Guarani estão deixando o gramado no estádio Brinco de Ouro. Vitória parcial 1-0, gol marcado pelo atacante Rafael Costa. Rafael Costa que chegou a preocupar até o técnico Ricardo Catalá, no momento em que ele desabou na pequena área e foi atendido ali pelo médico do Guarani. Felizmente, nenhuma contusão grave para o jogador que retornou e acabou trabalhando aí sem nenhum tipo de problema. E houve uma preocupação. Agora o Catalá foi lá conversar com o árbitro, tirar alguma satisfação e recebeu o cartão amarelo, o Ricardo Catalá. Lembrando que também no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, o jogador, o treinador, ele fica suspenso, né? O treinador fica suspenso. Ele recebe o cartão amarelo, se acumular 3 cartões, cumpre a suspensão, né? E o cartão amarelo, por falar nisso, né, Júlio Nascimento? Didi. Você estava também prestando atenção. O cartão amarelo, como disse o próprio CH, foi para o Didi, zagueiro da equipe do Guarani, o Rafael Costa, o artilheiro do Bugre, autor do gol, pelo menos até agora, desta vitória do Guarani 1-0 no estádio Brinco de Ouro, vai falar na Bandeirantes sobre o futebol do Bugre. Feliz por ter feito o gol, mas não tem nada resolvido ainda, a gente tem que segurar o Sampaio, tentar fazer mais um gol para a gente poder segurar essa vitória dentro de casa. Se ele fizer como ele fez em Santa Catarina, né, Rafael Costa? Vamos ouvir mais um pouco. O Sampaio é um time rápido, a gente sabia que eles movimentam ali na frente bastante. Então só manter focado ali, ligado, para que a gente possa ser surpreendido. E só lembrando, né, Júlio, Gleger, CH, se ele fizer o que ele fez em Santa Catarina, um gol, metade do que fez, dar o passe para mais um gol, tá de bom tamanho pro Rafael Costa. Intervalo inteligente da Bandeirantes, hein, Edu Pinheiro? 1-0 Guarani, é isso aí. Dá uma verificada nos seus apontamentos. O Wagninho foi amarelado, né? Sim,
E o Wagninho gozado. O Wagninho já tem... É Ó, o quinto cartão amarelo. Os amarelos, David, Didi e Wagninho. David, de novo? Sim, de novo. Oh, mas que pera um pouco, não é possível, rapaz. Eu não tinha reparado não, gente. Eu anotei aqui Wagninho, Didi e o Ricardo Catalá. Então repita, por favor, Marquinhos. É o Wagninho, que é mais? Wagninho, David, Didi e Ricardo Catalá. Mais um David. Então é o seguinte, é que o derby tá chegando, eu já tenho a impressão que o Wagninho com esse ele fica... O Bidu tem 2, pendurado. Isso, pendurado. O Bidu tá pendurado. Tá, Arthur Rezende também tá pendurado. Mas depois você dá uma conferida, tem a impressão que o Wagninho também tá com esse amarelo aí, tá bom? Beleza, 1-0 Guarani. Se você me der aqui 30 segundos... Não, claro, vamos já levanto isso aqui para você, Edu, para passar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Até porque é muito importante, você tocou nesse assunto do derby. Então aqui, jogadores que estão com um cartão. Então, Bruno Silva não tomou, está no banco. Bruno Sávio não tomou. Eduardo Persson não tomou. Elias Carioca está no banco. Júnior Todinho nem relacionado. Marcelo está no banco. Murilo Rangel tem 1. Pablo tem 1. Romércio tem 1. E Wagninho agora ficou pendurado. Ficou pendurado, né? Tá pendurado o Wagninho. É isso aí. Vamos lá, o CH, comente. 1-0, gol de Rafael Costa. 1-0 Guarani. O Guarani teve muitos problemas no primeiro tempo. Teve problema na saída de bola. Teve problema na precisão dos passes. O time estava muito marcado, mas também muito previsível, muito lento. O Guarani tentou jogar da mesma maneira, utilizando a saída com os laterais, os dois volantes muito marcados e os extremas marcados. E o Guarani não tinha a presença do Murilo Rangel, que também estava muito marcado. Enfim, foi um jogo modorrento pro Guarani até 25 minutos. O Guarani deu o primeiro chute no gol, Edu, com 20 minutos do primeiro tempo. É muito pouco para um time que está jogando em casa. Essa precisão e essa intensidade da marcação do Sampaio, ela foi afrouxando do início, que é normal, né? Ninguém aguenta marcar com intensidade quando o Sampaio estava marcando. Ele é um time que marca muito bem e vai no Marcinho e no Pimentinha apostar na velocidade. É o jogo deles, né? E esse quis por trás para alimentar os dois. É um time muito competente, bem treinado pelo técnico Léo Condé. Só que o Guarani facilitou muito o trabalho do Sampaio Correia. Quando você é lento, quando você é previsível, os passes errados aumentam. O Guarani teve 23% no primeiro tempo de passes errados. Ele trocou mais ou menos 270 e errou 23% desses 270. O Sampaio chutou 6 bolas para o gol contra 3 do Guarani. O Sampaio Corrêa teve 3 escanteios, o Guarani só teve 1. Então, ainda bem que o gol saiu. E foi por dentro, com competência, uma tabela legal. Persson, Murilo Rangel, Rafael Costa, um golaço. E depois do gol, o Sampaio emocionalmente sentiu e afrouxou de uma vez. Aí o jogo ficou bem legal para o Guarani. Não tinha tanta intensidade na marcação e o Guarani conseguiu equilibrar as ações. Continua o jogo indefinido. O técnico tem que mexer, talvez, no Bruno Sávio lá na frente, que está muito mal. Tem que ter uma conversa muito ao pé do ouvido com o Wagninho. Tem que falar para o Murilo Rangel buscar mais o jogo. E na saída de bola, o Guarani não pode ter a imprecisão e a lentidão que está tendo com Persson e com David. Ele tem que ajeitar isso para o segundo tempo. Eu deixaria o Bruno Sávio no intervalo. Ele fez uma péssima partida. Desses 23% de passes errados, com certeza a maioria dos passes errados foram do Bruno Sávio. Foi um primeiro tempo que foi ok, porque o Guarani fez 1-0, mas tem muito problema para ser corrigido. Alô, família Bete, diz que vai ser 2-0 pro Guarani, pra Sofia, Fabiana, Alex, família Bete, hein? Um abraço para vocês. O Nivaldo de Sumaré, tem aqui o Marcos Roberto Carneiro, que é fã do Júlio Nascimento, o Nardo, lembrando do Vinícius do Esmeraldina e o Todd do Santodila. Nardo, você é perigoso, hein? Tem que tomar cuidado com o Nardo. E o Paulão do Dick 6, o nosso muito obrigado. Olha a Série B, jogos encerrados. Avaí 1, Figueirense 0, clássico catarinense. Juventude 1, Operário 0.
Vitória 0, CSA 1. Estamos no segundo tempo de Oeste 0, Botafogo 1. Estamos no intervalo de Paraná e Chapecoense 0-0. Libertadores encerrado, Grêmio 2, Universidade Católica do Chile 0. Estamos no intervalo, América de Cali 0, Inter de Porto Alegre também 0. Intervalo em Curitiba, Atlético Paranaense 0, Jorge Wilstermann 0. É difícil esse nome do time boliviano. Meus amigos, intervalo, hein? Já já vamos ouvir o gol do Rafael Costa, o seu 6º gol na temporada. Guarani 1, Sampaio Correia 0. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique e sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vinha eu com meu automóvel pela autopista quando fui parado pela autoridade. Ele disse alto lá. Seu para-brisa está trincado, vai ser autuado. Autoconfiante respondi, vou agora na Autoglass. Para-brisa, farol, retrovisor, tudo eles consertam. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanterna, retrovisor e para-choque. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! Olha, o Guarani joga com Rafael Pim, Pablo, Valber, Didi e Bidu, David, Eduardo Persson e Murilo Rangel, Bruno Sávio, Vagninho e o Rafael Costa. No banco, muita gente. Tem o Gabriel Mesquita, hoje é o goleiro reserva, porque o Jefferson Paulino está machucado. Tem o Bruno Silva, Eric Daltro, tem o Marcelo, Lucas Abreu, Igor Henrique, o Lucas Crispim, Elias Carioca, Alemão, Alanzinho, Renanzinho, Arthur Rezende e tudo no banco. 15 minutos, o quê? Bola na trave do Guarani, Júlio. Pimentinha gira a bola pela ponta esquerda, volta para Marcinho, Marcinho dominou, entregou pela ponta esquerda para João Vitor levantou para Caio Dantas, na trave! Caio Dantas testando firme, a bola bateu na mas trave, que não perigo. entra. E o gol do Guarani a 29, uma jogada bem trabalhada, Eduardo Perso, Murilo Rangel, Rangel Perso, Perso para Rangel e Rangel para Rafael Costa e o Júlio Nascimento. Olha a narração, Jovem Bandeirantes narrou assim. Murilo Rangel domina para o time do Guarani, soltou para Persson, para Murilo Rangel, para chegada na ponta direita, Rafael Costa vai bater na casinha! Número 9, troca de passes do time do Guarani, Murilo Rangel para Persson, Persson para Rangel, Rangel sobrou, deixou para Rafael Costa, uma bomba com o pé direito no cantinho do goleiro Gustavo. Rafael Costa, número 9, na marca dos 29 minutos, primeiro tempo no Brinco. Beleza, Rafael Costa, beleza, Guarani, beleza,
Rafael Costa explodindo. A torcida campeã brasileira de 1978. Guarani na frente, o artilheiro, o número 9 é Rafael Costa. Guarani 1, Sampaio 0. O detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. É pra quebrar o jejum. O Guarani precisa vencer no estádio Brinco de Ouro e começou a vitória agora. Jogada trabalhada aqui, ó, quase que na meia-lua, numa triangulação perfeita envolvendo Eduardo Persson, Murilo Rangel e a bola sobrando para Rafael Costa, o artilheiro do Guarani. Ele percebeu que não tinha o ângulo para o pé direito e trabalhou a bola na perna canhota, tirando o goleiro de qualquer tipo de ângulo de defesa. Um golaço do Rafael Costa no Brinco. É o primeiro do Guarani, o artilheiro foi na rede. 1-0, Júlio. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. É do Pinheiro. Gleger, o que você achou, hein? Guarani 1-0. Olha, Edu, o Guarani, apesar da vitória, para mim não jogou bem. Muito mal na saída de bola, né? Muito desorganizado. Eu dizia isso, o CH também. Né? O Guarani precisa ter um padrão de jogo. Né? O Bruno Sávio, para mim, tem que voltar, não pode voltar para o segundo tempo. Eu tentaria uma alternativa diferente, mudaria aí o esquema. Eu percebi que a equipe do Sampaio está com dificuldade por dentro ali, tanto que o Guarani consegue fazer o gol numa jogada ali, lindíssima jogada, diga-se de passagem, com participação ali do Pablo, metendo a bola pro Murilo Rangel, Persson, Murilo, Rafael, e saiu o gol do Guarani. Então uma triangulação bonita, num setor, Edu, que o Sampaio tem dificuldade, marca muito bem pelos lados, tem aí um time organizado, mas está com dificuldade ali no costado dos volantes. Então por isso eu voltaria com um homem de meio de campo, tiraria o Bruno Sávio, voltaria aí, tem aí de alternativas o Arthur Rezende, tem o próprio Crispim, que está voltando, né? Então eu acho que o Guarani teria essas duas aí. Tem o próprio Alanzinho também, né? Que ele consegue fazer ambas as partes, tanto aberto quanto fechado por dentro ali, fazendo uma espécie de meia. Então tem essas alternativas. Eu voltaria com o Crispim. Claro que a gente não sabe a questão física, como ele está, né? Se aguenta aí um tempo todo, mas eu voltaria com o Crispim. Acho que pelo setor, pelas características, seria um jogador importante. Se adianta um pouco mais o Murilo Rangel para fazer o meia de ligação, traz o Persson de um lado, o Crispim do outro, né? E você tem um meio de campo um pouco mais povoado. Oi, Marquinhos. Saiu o Davis de 5, entrou o Marcelo Quebra-Linhas 15. Mas eu acho que é pela questão do cartão, sim, né? É bem provável. O David é um jogador muito regular, corre uma barbaridade, eu ia dizer isso, um jogador que mantém sempre uma regularidade, ajuda, só que com o meio de campo, com apenas 2 jogadores, ele está sobrecarregado. Então, por essa sobrecarga, acabou tomando o cartão, e para preservar o jogador, o Catalá tira, coloca o Marcelo. Não foi mal no último jogo, não. Tá? Marcelo jogou bem posicionado, bem postado. Eu tentaria ser um pouco mais agressivo, Júlio, para matar o jogo logo, fazer o segundo gol, ter uma tranquilidade. E vai começar o segundo tempo, Júlio Nascimento. Atenção, Brasil, apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Rasgando emoções pelo rádio com todo o segundo tempo. É dia do Guarani, se tem Guarani, tem Bandeirantes. Troca passes do time do Sampaio Correia, vem para o campo de ataque buscando o gol de empate, domina Vinícius Guiz pela ponta direita, ele faz o passe, na ponta entrega, solta a bola com o Luiz Gustavo para Vinícius Guiz, chama a tabela de primeira para Pimentinha, tentou levantamento, inventou ali de tentar uma trivela na bola, a bola voltou para o time do Guarani, afasta Bruno Sávio afasta mal, voltou para João Vitor, bateu uma bomba, a bola vai para fora. Tiro de meta marcado para a equipe do Sampaio.
Foi a primeira chegada no segundo tempo, Marquinhos. E acho que foi o primeiro chute também do João Vitor, né? Lateral do Sampaio Correia. Ele tentou arriscar ali contra a meta do Rafael Pim. A bola saiu, é só tiro de meta, confirmando, portanto, a alteração, Júlio. Sai David, número 5, para a entrada do Marcelo, quebra-linhas 15. Carlos Henrique e Marcelo em campo, foi embora o David, CH. Pelo cartão, não há nenhum outro tipo de justificativa. Acho que a função que o David desenvolveu no primeiro tempo, o Marcelo tem condição, com menos experiência, de exercer. Na ponta direita do time do Guarani, bola solta no comando com o Valber. Que partidaça do Valber até aqui, hein? Meu amigo, mais um desarme na bola. 1-0, Guarani vencendo o time do Sampaio. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. A bola volta para o time do Sampaio pela ponta direita do campo de defesa. Guarani tenta a recuperação, vai vencendo o Bugre, gol marcado pelo Rafael Costa aos 29 do primeiro tempo. Domina o time do Sampaio. Bola solta com Vinícius Quis na ponta direita. Ele faz o levantamento, solta a bola com Pimentinha. Na velocidade, ganha do Bidu. Pimentinha puxou para a linha de fundo. Pé na esquerda, conduziu. Tenta o toque por dentro. Chega a defesa do Guarani, recupera com Marcelo. Marcelo entrega para Bidu. Bidu afasta o perigo. A bola volta reboteada para o time do Sampaio. Daniel Felipe, pelo meio do campo, entregou. Solta a bola com Marcinho. Marcinho voltando para Daniel Felipe. Ele faz o passe lateralmente e solta a bola com Joécio. A devolução vem com Daniel Felipe para Joécio. Tabelinha entre os zagueiros. Tenta o levantamento. Penetrou uma Pimentinha, tenta o toque, a bola bate na marcação, volta para o Guarani, recupera Eduardo Persson, deu combate, venceu, tentou levantamento, a bola bate na marcação, bateu no Luiz Gustavo, ia sendo uma boa bola do Eduardo Persson, no contra-ataque para o time do Guarani, a bola saiu em lateral, apenas o arremesso, bola marcado para o time do Guarani fazer a cobrança. Alô galera do Facebook, hein? Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas e na página também Band Mais, você acompanhando com imagens a transmissão da Rádio Bandeirantes. Tem falta marcada para o Guarani bater, hein, Marquinhos? Como é que o Datena fala com imagens? Falta marcada do Murilo Rangel. Domina, entrega, solta a bola com o Bidu pela ponta esquerda. Faz o levantamento. Murilo Rangel no pivô. Passou o Vagninho. Tentou o toque de primeira. A bola bate na marcação. Volta para o Guarani. Bidu dominou para Murilo Rangel. Faz a finta. Entrega por dentro. Tenta o toque. Chega a defesa do Guarani. De novo. Mais uma caneta. Luiz Gustavo é abusado, hein? É abusado dessa vez. O Murilo Rangel não aliviou para ele não, viu, Marquinhos? Chegou junto falando assim, amigo, uma tudo bem. Duas... tá bom demais. Tá distribuindo canetas hoje o Luiz Gustavo, mas tá perdendo o jogo. 3 minutos e 30 é o segundo tempo. Para ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, tem que ter Café Moraes. O café forte por natureza. Para ter Café Moraes aí no seu estabelecimento, ligue 3241-7229. A bola volta para o time do Guarani pelo campo de defesa. Persson dominou, tirou para Murilo Rangel, toque errado. Volta reboteada para o time do Sampaio, deu combate na metade do campo. André soltou de primeira para Vinícius Quis na ponta direita. Quis a bola, o Pimentinha cortou, vem por dentro. Chega Persson. Recupera, desarma o volante do Guarani. Sai jogando com o Vagninho para Murilo Rangel. Murilo Rangel faz na habilidade, o toque sentiu, hein? Murilo Rangel sentiu. A arbitragem deu sequência no lance. Vagninho segurou, vai colocar a bola para fora porque o Murilo Rangel sentiu. Exatamente, foi isso que fez o Vagninho, até porque companheiro de trabalho desabou o atacante do Guarani, observado ali pelo árbitro do Distrito Federal. Guarani na frente, 1-0. Foi um pisão ali do jogador Pimentinha, né? Para cima do Murilo Rangel. 4:30. Guarani vencendo 1-0 o Bugre. Somando até aqui a sua primeira vitória no Brinco. Gol marcado pelo Rafael Costa aos 29 minutos da primeira etapa. E quando eu cito, né, que é a primeira vitória no Brinco em jogos da Série B. Guarani venceu pelo Campeonato Paulista, jogando em casa no Brinco de Ouro, mas na Bezona, por enquanto, 5 jogos, nenhuma vitória. Esta é a vitória contra o Sampaio. A bola volta para o time do Guarani pelo campo de defesa. Domina Murilo Rangel para a ponta esquerda. Ele faz o passe por cima. Tenta a devolução com o Vagninho. Acelerou o atacante do Guarani, mas chega Joécio. Na ponta direita ele faz o toque para Vinícius Quis. Troca passes pelo campo de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca. Você confere na Bandeirantes. No toque mais tradicional do rádio do Brasil, você conferindo 5 minutos da etapa final. Brinco de Ouro segue.
Guarani 1, gol marcado pelo Rafael Costa, Sampaio Correia 0, Edu. Ainda a Série B no finalzinho, Oeste 0, Botafogo de Ribeirão 1 no segundo tempo, Paraná 0, Chapecoense 0. Conosco Admir do Jardim Leonor, João Marcos, a Giovanni e Crislane, Jardim São Domingos e de Tupi Paulista, o Gilson. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Bola solta pelo campo de ataque, na ponta direita. Rafael Costa sobe de cabeça, tenta empurrar para Bruno Sávio. Chega a marcação do time do Sampaio. O árbitro marcou a falta ali do Rafael Costa. Para cima do jogador do Sampaio. Quanto tempo o Rafael Costa disse, Marquinhos, que fica bala para 90 minutos? Mais 2 jogos. Então, hoje e o jogo com o América. Então, para o derby, 90 minutos, né, Júlio? Essa é a minha conta também, viu, Marquinhos? 1 mais 1 é 2, né? Aí no terceiro dá certo, né? A bola fica para o time. Se a gente não fugiu da escola, é isso aí. Por aí, Marquinhos. Domina o time do Sampaio pelo campo de defesa. Bola solta com o Joécio na ponta direita, tenta levantamento, sobe Bidu. Afasta a marcação do Guarani, tira dali. Ô Greg Azurzinho, quero que você fale aí depois do ataque do Sampaio sobre a postura defensiva do Guarani. Guarani vencendo todas nas disputas por baixo. A bola volta para o time do Sampaio, domina. Marcinho faz o giro pela ponta esquerda para João Vitor, vai bater pro gol, ele faz o giro, tocou por dentro, é para Gustavo, chega Marcelo, quebra linhas, quebrando o ataque do time do Sampaio da Bolívia querida. E na sequência o Rafael Costa colocou para fora, hein, Marquinhos? Até porque desabou ali o jogador da equipe do Guarani. É o Rafael Costa, né, Júlio? É melhor tirar, hein? É melhor poupar o Rafael Costa. Pois é, ele já fez o gol, tá ajudando o Guarani. Aparentemente ele põe a mão na posterior, né? Tomara que não seja nada, Já é né? a segunda vez, né, Gleg? Exatamente. E aí, Gleg Azurzinho, 8 minutos do segundo tempo, Guarani vencendo 1-0. Estou observando aqui os números nos desarmes. O Guarani com um excelente aproveitamento hoje na defesa, Gleg. Exatamente. Deve-se muito também a participação ali dos volantes, né? O Marcelo entrou bem no jogo. Aliás, o Marcelo fez uma boa partida lá contra o Figueirense, né? Hoje o Valber está no jogo, né? O Didi não perde uma, por cima, por baixo, sempre bem posicionados. O Rafael sentiu a posterior, viu, Júlio? Ele coloca a mão ali, a gente vê que ele desiste da jogada, põe a bola para fora, né, Marquinhos? É bem provável que ele tenha tido aí, ou tomara que seja uma contratura, né? Mas, voltando ao falar do Guarani, Júlio... Embolou? Deu aquela famosa embolada. Então, Júlio, o Murilo Rangel é um jogador de muita qualidade. Ele precisava participar um pouco mais, né? Vir, pegar essa bola, chamar esse jogo, né? Agora, o Marcelo é um jogador que tem uma saída de bola também. Então, chegou a hora do Murilo vir jogar um pouco mais perto ali, participar um pouco mais da jogada, porque é um jogador de qualidade. Por isso que eu disse que eu colocaria um homem de meio de campo, para ter um pouco mais de gente no setor. O Sampaio tem muita dificuldade ali entre os volantes. Então o Guarani precisa de alternativas de jogo. Claro, primeiro para a manutenção da vitória. E segundo para tentar ampliar o placar, Júlio. Pintou o gol, pinta na Saci. Pintou o fim de jogo lá na Arena Barueri. Oeste 0, Botafogo 1, gol do Rafinha, 22 segundo tempo. Tadinho do Oeste, último colocado com 6 pontos. Teve gol nesse jogo, né, Edu? Teve. Então pintou gol. Pintou. Tá tudo certo, tá tudo certo. Vai pintar, pinta na Saci, acesse o site sacitintas.com.br. Pro campo de ataque, o time do Sampaio Correia dominando pela ponta direita, tenta o levantamento, chega a marcação do Guarani. Bidu, pelo alto, ganha na primeira, entrega a bola com Vagninho. Vagninho pra Didi, pra Bidu. Bidu domina, entrega a bola com Marcelo. Marcelo domina, deixou o braço. Marcelo deixou o braço, falta marcada, falta contra o Guarani. E aí, vai pintar cartão ou o Batistão não, dos acho caras? Que não, vai... só na conversa. Vai levar ali só na advertência. O nosso Batistão é mais tranquilo também, né? Mais a conversa também. Agora o Rodrigo Batista foi bem. 1-0, Guarani vencendo o jogo, marcado pelo Rafael Costa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 10 minutos do segundo tempo no Brinco de Ouro. Você ouviu no toque mais tradicional do rádio Série B aqui.
Guarani 1, Rafael Costa, Sampaio Correia 0, Edu. Olha, Libertadores, final, acabou o Grêmio 2, Universidade Católica do Chile 0. Estamos no segundo tempo lá em Cali. América 0, Internacional de Porto Alegre também 0. Na Série B acabou o Avaí 1, Figueirense 0. Deu o Avaí no Clássico Catarinense. O Juventude ganhou, Juventude 1, Operário 0. E o Roger perdeu um pênalti, o goleiro defendeu. Falta marcada para o time do Sampaio fazer a cobrança. Marcinho levantou. Rafael Pim dá um tapa na bola. Pim, a bola voltou. João Vitor, uma bomba. Espalma Pim. Defesaça no goleiro Bugrino. João Vitor, uma bomba. Rafael Pim opera milagre, manda a bola para escanteio. Marcos Luiz. Em 2 oportunidades, hein, Júlio? Literalmente salvou a pátria do Guarani. Esta última meteu a bola para fora. Escanteio batido. João Vitor pega o rebote, levantamento na boca do gol. Rafael Pim pega firme, segura o goleiro do Guarani. E o grau de dificuldade da defesa, uma bomba. Rafael Pim mergulhou, Gallagher. É, bola difícil, né? A primeira ele dá um soco e o soco correto, né? Jogou a bola fora da grande área, mas aí o meio-campista do Sampaio Corrêa pegou um belíssimo chute e ele fez uma grande defesa. Grau de dificuldade 7,5, Júlio. 11 minutos, quase 12 do segundo tempo. Guarani 1-0. Carlos Henrique, Bugre em vantagem e com o Rafael Pim fazendo milagre, CH. Já tem gente na internet chamando o Rafael Pim do Neneca dos novos tempos, né? O Guarani agora, ele tem uma postura mais de sair no erro do Sampaio Corrêa. Não é jogar no contra-ataque. A defesa do Guarani, a marcação está um pouco mais atrás e é normal, atrás do marcador, que o Sampaio tente, né, tomar a rédea do jogo, mas não está tomando não. O Guarani está cozinhando, né, o jogo com tranquilidade. Acho que o Marcelo, verdade, concordo com o Gallagher, entrou muito bem. E aqueles mesmos problemas que aconteceram no primeiro tempo, eles estão acontecendo. O Sávio continua mal no jogo, apesar de correr pra caramba, né? O Murilo Rangel não aparece para o jogo. Vagninho também muito parado, precisa ser mais participativo. Daqui a pouco eu acho que o Catalá tem que mexer no time. E o Bidu, essa noite, ele vai sonhar com o Pimentinha, certeza. 13 minutos do segundo tempo, 1-0, Guarani vencendo o time do Sampaio. A bola volta pela ponta esquerda, domina Vagninho, escapa da marcação do primeiro, deu para Bidu. Bidu pedalou, puxou pro fundo, pintou o cruzamento, mais um break, Bidu tentou mais uma finta. Demorou para cruzar, o Bidu poderia ter cruzado na primeira, tentou mais uma finta e perde a bola. Ponto 10, restaurante, aberto nas noites de terça a sábado com um rodízio da melhor pizza de Campinas. Saborei também o show artesanal Campinas, vale a pena, hein? Mas você também pode pedir no delivery ou retirar no restaurante. Ponto 10, restaurante, ligue 3234 4390. No campo de ataque, domina o time do Sampaio, tenta sair jogando o Pablo. Recupera para o Guarani, solta a bola pela ponta direita para Bruno Sávio, vai para a finta, para cima do primeiro. Penetrou por dentro, vem Bruno Sávio, tenta o toque de bola, soltou essa bola para Murilo Rangel. Vai bater pro gol, ajeitou com a perna esquerda. Bidu na passagem pela ponta, vai tentar cruzar. Rangel passou, pediu, tocou para ele. Rangel, pé direito na bola. Ele pisa, para, pensa, puxa para a linha de fundo. Fez o cruzamento, Joeste coloca a bola para fora. Manda a bola para escanteio. O Guarani vem pro ataque, Marquinhos. Tá bravo o Joécio, hein? Rapaz. Como tá bravo o Joécio. Acho que a família tá brava, hein? Toda coincidência, toda semelhança é mera coincidência. Exatamente, né? Tem esse ditado aí. Escanteio para a equipe do Guarani. É do outro lado, o Bidu vai bater. 14 minutos. O nosso chance é bonzinho, tá pegando no pé dele. A bola vai sobrando para o Guarani, escanteio na ponta esquerda, pentou cruzamento, Bidu afasta, tira dali. Pablo pega o rebote, toca a bola para Marcelo. Marcelo recomeça o ataque para o time do Guarani na metade do campo. Marcelo tentou o cruzamento, viu que estava cercado, faz o giro, volta com o goleiro Rafael Pim para a série jogando. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br e não se esqueça, Autoglass com 2 S's.
Guarani no ataque, dominando pela ponta direita, perde a bola Bidu, ela volta para Caio Dantas para Pimentinha, acelerou Pimentinha contra a marcação do Bidu, reduziu o espaço, tocou por dentro, solta a bola para Kiss, foi pro sol, não pediu pênalti, arbitragem manda seguir, segue lá a pelota, a bola volta para Daniel Felipe pela ponta direita do campo de defesa, ele mata no peito, coloca a bola no ataque, tenta o levantamento para Pimentinha que está impedido, ele deixa a bola passar, vai sobrar lá pro Rafael Pim, para sair jogando com tranquilidade. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 15 minutos é um segundo tempo de jogo no Brinco de Ouro, segue. Guarani 1, Rafael Costa. Sampaio 0, Edu. Olha, Paraná e Chapecoense, segundo tempo 0-0 e no primeiro tempo Cuiabá e Náutico 0-0 lá em Cuiabá. Tem um ouvinte aqui dizendo final 17:33. Ô Júlio, esse João Vitor do Sampaio Correia, não é aquele formado no Guarani? Não, aquele lá, dê uma olhadinha aqui, viu, Júlio? Aquele João Vitor, ele está num time chamado São Paulo de Cruz. São Paulo Cristal. São Paulo Cristal do Espírito Santo, na Paraíba. Cidade do Espírito Santo, na Paraíba, é onde está o João Vitor, hoje com 23 aninhos só. Falta marcada, Marcinho, vem para a batida de bola para o time do Sampaio, levantou na boca do gol, Didi sobe de cabeça, coloca a bola para fora, escanteio marcado. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. 17 minutos do segundo tempo, levantamento na boca do gol, é pro time do Sampaio, afasta, sobe Didi, a bola voltou na ponta esquerda, João Vitor bateu pra fora! Que isso? Mais uma batida do João Vitor, tá on fire, em chamas o João Vitor hoje, hein? Mas essa me lembrou o locutor da antiga, Qual? o Vanderlei Ribeiro, falou assim, o chute pegou na orelha da Mardita. Verdade. SH, trabalhamos junto. Ô, cara, toda hora eu assusto com esse negócio aí. Eu também, você acredita? Você acredita que eu assusto Parece também? um bicho aqui do nada da TV, cara. Parece uma lagartixa andando na pro ouvinte que televisão não tá vendo o jogo, né? Que tem muita gente que vê a partida e ouvindo o rádio, mas pra quem não tá ouvindo, toda hora aparece na TV, sei lá o que é isso, um jacaré, não sei. Uma lagartixa, né, gente? Mas é gigantesco, cara. Eu sempre tomo um susto, bicho. Impressionante. Quem é que fez um aí pra falar do possível pênalti do time Olha, do Júlio, Sampaio? ficou uma perna ali. Eu acho que foi o Valber que tava no lance, né? Didi. Ficou uma perna do Didi ali, lance duvidoso. Claro que foi muito rápido ali, não dá pro juiz. Acho que o juiz estava mal posicionado, mas não sei não, hein, Marquinhos? Eu achei que ficou uma perna ali. Pênalti. No lance, o pênalti foi pra mim em cima do Vinícius Kiss. E daqui a pouco o Renanzinho e Lucas Crispim no Guarani. Olha ele aí, Crispim está de volta. Rapidinho, CH, pra você algum pênalti não marcado? Um sai ali, um é o 22, o Bruno Sávio vai embora, né? E a outra alteração, vamos aguardar. Bruno Sávio está indo embora para a entrada do Lucas Crispim com a número 10. O Bruno Sávio falou, sou eu? Eu? Mas tem certeza que sou eu? Então tá saindo ali o Bruno Sávio, 22, para a entrada do Lucas Crispim com a número 10. E a gente vai observar aqui, corta aí o diretor aí. E a outra alteração, vamos observar, saiu o número 21, Vagninho, para a entrada do Renanzinho com a 35. Oi, CH, sobre o lance do Sampaio. Para mim houve pênalti e eu acho que ele oxigena o time da maneira correta. Tira quem tinha que tirar. Os dois extremas, vamos ver se o Renanzinho entra um pouco melhor, mas o Crispim eu estou de acordo. Talvez eu não tivesse colocado o Renanzinho. Boa sorte a ele, teria colocado outro jogador, mas o Crispim está correto. Quem saiu também está correto. Renanzinho, na sua primeira participação do Guarani, tenta fazer o passe na finta, acaba perdendo a bola. Falta marcada para o time do Sampaio, Renanzinho cometeu. Tem pressa o Vinícius Quins, ele atravessa a bola pela ponta esquerda, lançamento errado, todo torto, a bola volta nas mãos do goleiro Rafael Pim. E aí, Guilherme Zurzinho, Renanzinho em campo, Lucas Crispim está de volta. Ele colocou o Crispim no lugar do Sávio, aquilo que eu tinha dito no intervalo, eu teria feito isso aí no intervalo, tá? Mas eu quero ver o posicionamento do Crispim, que aparentemente o Crispim vem aberto pelo lado direito. E o Crispim, ele não faz essa função com a mesma categoria que ele faz jogando ali como um segundo volante, ali junto com o Persson, né? Com o Murilo Rangel um pouco mais à frente. Eu mudaria o esquema tático. Faria ali um losango de meio de campo, né? Num 4-4-2. Deixaria o Renanzinho flutuando lá na frente com o Rafael Costa.
eu faria dessa forma. Não sei se eu tiraria o Vagninho também, porque o Vagninho jogando por dentro, aliás, poderia, né? O Catalá até agora não colocou o Vagninho jogando por dentro. E o Vagninho jogando por dentro foi onde ele fez esses gols todos aí, após a chegada dele no Guarani. E ele sempre aberto lá, né? Às vezes sem função, sem conseguir evoluir as jogadas. Por isso que eu gostaria de ver o Vagninho jogando ali por dentro, ao lado do Rafael Costa. Mas eu acho que tá tudo certo, Júlio. Tinha que dar uma oxigenada na equipe. A bola volta para o Guarani, domina Bidu pela ponta esquerda, passa Renanzinho, pede no apoio, Bidu segurou, Renanzinho pediu bola, recebeu do jeito que ele gosta na diagonal, vai para cima, Renanzinho, dominou, girou, vai por dentro, tocou para Rafael Costa, para Murilo Rangel girou, soltou para Bidu pela ponta esquerda, Rafael Costa pediu na grande área, Bidu vai tentar o cruzamento por baixo para Renanzinho, perde a bola volta para o time do Sampaio para sair jogando. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 21 minutos do segundo tempo no toque mais tradicional do rádio Série B. Brinco de Ouro segue. Guarani 1, Rafael Costa. Sampaio 0. Jogos encerrados na Série B. Avaí 1, Figueirense 0, Juventude 1, Operário 0, Vitória 0, CSA 1. No segundo tempo, Paraná 0, Chapecoense 0. E no primeiro tempo, Cuiabá e Náutico 0-0. Rádio Bandeirantes. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos, escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando a você ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br. Falta marcada para o time do Sampaio pelo campo de ataque, 22 minutos. 22 minutos. Alô, galera do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, se inscreva no canal. A bola volta para o time do Sampaio pela ponta esquerda. Passou para cima do jogador Pablo. Chega Marcelo na cobertura contra Gustavo Ramos, coloca a bola para longe. E a arbitragem vai autorizar ali alterações no Sampaio Correia. É um 11, passo, hein? 19 e 16. Então o 11 é o Robson, o 19 é o Jaelson, viu, CH? O Jaelson vai entrar e o 16 é o Marlon. A gente confirma daqui a pouco quais os jogadores deixarão o gramado. Beleza, são as alterações da equipe do Sampaio sendo processadas. Um é o Pimentinha, né? É o 11. Então o Pimentinha foi embora para a entrada do Robson, número 11. A segunda alteração, Júlio. Bandeira precisa virar ali, né? O Gustavo Ramos está indo embora com a número 7 para a entrada do Marlon com a 16. E fica faltando só o número 19, que é o Jaelson. Eu já confirmo o atleta que deixou o gramado no Sampaio Correia para a entrada do Jaelson. A bola volta para o time do Sampaio pela ponta direita. Vai tentar o cruzamento. O Robson chega contra a marcação do Bidu, que faz a proteção. Ganha o tiro de meta. Bola para o time do Guarani sair jogando pelo campo de defesa. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. Nada contra, hein? Absolutamente nada contra. O cara tem cabelo cinza, mecha loira e barba ruiva. É isso mesmo, Júlio? O cidadão que entrou? Acho que é isso, né, cara? É o irmão do Joelson? É da família, né? É da família. Você tá com brincadeira. Você sabe que não é só ele que pinta o cabelo na família, né? A bola volta pelo campo de ataque do time do Guarani. Rafael Costa tenta o levantamento. A bola bate na marcação do primeiro. Se perde em lateral 24 do segundo tempo. Ô, Júlio, sabe o que eu tava pensando? Que será que esse cidadão aí que o CH citou aí iria jogar com o Tele Santana, com o Carlos Alberto Silva? Com não precisa nem muito lá atrás. Você acha que jogariam com o Luxemburgo? Não? Meu Deus do céu. Tempos modernos. A bola volta, 24 do segundo tempo. O Guarani vencendo o time do Sampaio por 1-0. Bola solta para o zagueirão Daniel Felipe. Domina pela ponta esquerda, tenta o levantamento. Bola solta no apoio pela ponta esquerda. Vem na cobertura o time do Guarani. Valber coloca a bola para fora. Lateral marcado para fazer a cobrança. O time do Sampaio pela ponta esquerda. Acho que foi o 6 embora, hein, Marquinhos? O João Vitor, hein? Então fechou. João Vitor, meia dúzia. Então saíram, Júlio. João Vitor, meia dúzia. Gustavo Ramos, 7. E Pimentinha, 23.
as modificações processadas pelo técnico Léo Condé. Só me ajudem no nome do 16, Marquinhos. O 16 é o Marlon. Marlon, beleza. Sim. Obrigado. A bola volta pela ponta esquerda, no apoio pela ponta. Marcinho tenta o cruzamento, a bola bate na marcação. Escanteio marcado para o time do Sampaio, Marcos Luiz. Escanteio, o último toque foi do jogador da equipe do Guarani, o Marcinho. Marcinho manda no time também, hein, Júlio? Número 10, ele que vem para a batida, cruzamento forte, na segura trave, a bola passa por todo mundo. O Caio Dantas desviou na marca do pênalti, esperou fechar o Joécio. A bola foi para fora, é tiro de meta para o Guarani bater. E a reclamação do Sampaio Correia é sobre o pênalti em Caio Dantas, que na minha opinião não aconteceu, viu, Júlio? Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S's. 25:30, seguro tempo, Guarani vencendo 1-0, gol marcado pelo Rafael Costa. Sobe de cabeça a defesa do time do Sampaio Correia para tentar o design para cima do Rafael Costa. Consegue, vence Daniel Felipe, entrega para o goleirão Gustavo, tem pressa, tocou pela ponta direita para Luiz Gustavo, coloca a velocidade, jogador do Sampaio pelo contra-ataque, contra a marcação do Renanzinho. Renanzinho deu bote, mas com falta, a bola saiu em lateral. Lateral marcado para o time do Sampaio fazer cobrança. Tem pressa, Luiz Gustavo toca a bola pelo centro do campo, soltando para a chegada do Jaelson. Jaelson consegue o domínio, a bola afastada pela defesa do Guarani. Tira Didi, buscando o Rafael Costa, vai ganhar no alto, ganha a defesa do Sampaio. Afasta o perigo, tira todo o perigo. A bola volta pela ponta direita, no campo de ataque, domina Robson. Robson vem por dentro, faz a travessia do campo, na ponta esquerda, dominou, soltou para Marlon. Marlon vem no apoio, é para a chegada do Jaelson, na ponta, devolveu, soltou essa bola para Robson. Robson tem por dentro, o jogador Caio Dantas, tocou para Jaelson, afasta o toque, tira Marcelo. Na sequência, recebe falta o jogador do Guarani, o jogo está parado. Gleger Zorzinho, 27 minutos do segundo tempo. Guarani 1-0, Gleger. Júlio, o Guarani bem postado no setor defensivo, né? A gente percebe o Pablo mais fixo, né? O Bidu aparecendo pouco ao ataque. O Guarani precisa criar aí uma alternativa para tentar matar o jogo. Faz o segundo gol aí, mata a partida, né? Essas substituições até o momento não fizeram efeito. Crispim muito bem marcado, Renanzinho também. Então é por isso que eu falo, tenta povoar um pouco mais o meio de campo, traz o Crispim ali para jogar ao lado do Pablo, do Murilo Rangel. Acho que o Guarani fica um pouco mais ofensivo se usar essa alternativa. Vai lá, Júlio. Eduardo Persson lançou, Renanzinho de frente pro gol, pega o goleiro, sai do gol, Gustavo. Eduardo Persson foi inteligente na hora da execução, um pouquinho forte. Mas foi boa jogada, Marquinhos. Alguma vez na vida você já foi assim um pouquinho forte, Júlio? Às vezes a gente erra a dose. Ah, então tá certo. 27:30. Algum complemento, Gleger? Não, só isso, né? Você vê a jogada aí, o Crispim, né? Tá com o Persson ali pelo lado direito. Entra um pouco mais para jogar dentro do campo, por dentro, ao lado ali do Persson. O Crispim é um jogador inteligente, que leva essa bola com qualidade. O Guarani, a princípio, está no mesmo esquema, 4-1-4-1. Eu acho que uma alternativa diferente pode surpreender o Sampaio Correia, Júlio. Tá tudo certo aí, Gleger? Eu preciso de mais um café Moraes. Tá tranquilo? Dá para levar? Gilberto Suf nos abandona, né? Mas o cafezinho Giba! Moraes sempre é muito bom, né? Alô, Gilberto Giba! Suf. Tem tempo ainda, viu, Gleger? Vai até 00:30 hoje. A bola volta. Mas ele abandona a gente, viu, Júlio? Fica com Marlon para Vinícius Kiss. Faz a finta para cima do Murilo Rangel. Vem por dentro pro time do Sampaio. Tentou levantamento pela ponta esquerda. Pablo sobe de cabeça, faz o corte. A bola volta na metade do campo. Vinícius Kiss tocou por dentro, soltou para Marcinho. Copa! Persson pegou o Marcinho. Falta marcada, falta contra o Guarani, Marquinhos. E o Persson escapou de tomar uma advertência ali por parte do árbitro. E tá saindo Rafael Costa, 9. A entrada do Elias Carioca, amigo do Gleger. Técnico Catalá vai mexer mais uma. Elias Carioca, CH vai entrar no jogo. Guarani vencendo por 1-0. Deve ter pedido para sair, né? Mas é duro, hein? É duro. O Guarani precisa jogar um pouco, né? Só está se defendendo. É muito cedo para administrar. O Sampaio Correia, nesse momento, manda no jogo. Falta marcada para o time do Sampaio fazer a cobrança. Marcinho, autorizado, bola ensaiada na primeira trave. Caio Dantas de cabeça, a bola veio para fora. Tiro de meta marcado para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Sem nenhum perigo. Caio Dantas tentou cabeceio, a bola passou, foi embora, tiro de meta. O cara chama Jaelson mesmo. Cara. É verdade. Jaelson, Jaécio e Joélcio. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br.
Eu achei que fosse brincadeira, porque o nosso Lupe, o trepidante, ele brinca com o Joelson Cardoso, chamando de Jaelson. Falei, Marquinhos tá me trollando, cara, mas é verdade. Domínio Guarani, está jogando com o Bidu. Bidu pela ponta esquerda, faz o levantamento para Renanzinho. Renanzinho tenta o domínio de costas para a marcação. Vinícius quis, recupera, dominou pela ponta direita, sai jogando por dentro, tocou para Marcinho. Marcinho na velocidade, passou Robson. Marcelo tenta parar com falta, parou. E vai pintar cartão amarelo para ele, Marquinhos. Marcelo quebra linhas, levou cartão amarelo, não estava pendurado, viu, Júlio? Falta marcada para o campo de ataque do time do Sampaio para fazer a cobrança. O seu almoço no Ponto 10 Restaurante está aberto todos os dias. O melhor self-service com grande variedade. Carnes, massas, saladas, sobremesas e chopes. Rua Boa Ventura do Amaral, 788. Ligue 3234-4390. Falta marcada para o time do Sampaio fazer a cobrança pela ponta esquerda, autorizado. Vem Robson, levantamento na primeira trave, sobe de cabeça, afasta a defesa do Guarani, tira dali. Vinícius quis, pega o rebote, entrega na ponta direita para Luiz Gustavo, tenta o levantamento, contra-ataque. Guarani pode armar o contra-ataque. Persson no pivô para Marcelo, pela ponta para Renanzinho. Velocidade, Renanzinho dominou, bateu, pega o goleiro. Gustavo segura firme, faz a defesa, Marquinhos. Acho que o Renanzinho ficou na mesma dúvida que nós aqui, né? Toca ou não toca pro Elias Carioca? Toca ou não toca pro Elias Carioca? Optou pelo chute, aí boa defesa do Gustavo. Marcinho domina para o time do Sampaio. Camisa 10, habilidoso, puxa a bola por dentro, tenta levantamento para a ponta esquerda. A bola desviada, Bidu vem na cobertura, conserta a bola para o time do Guarani, recupera Bidu. Contra a marcação do Robson, vai clareando, Bidu vai tentar o chutão. Ele vai apostando na velocidade, ganha na primeira. Boa, Bidu, tenta sair jogando, ganha um lateral, bola bate no jogador do Sampaio. Detalhe no ar. Olha, Júlio, esse cartão do Marcelo aí dá mostras de como tem uma sobrecarga em cima do primeiro volante, né? O David, a gente até brinca, né? Pô, todos os jogos o David toma cartão. Mas é devido a essa sobrecarga. Esses jogadores, tanto o Persson, o Murilo Rangel, o Guarani joga com apenas 2 homens ali à frente do primeiro volante, que no caso agora é o Marcelo. Mas qualquer escapada de um jogador de meio que não é acompanhado pelo Persson e pro Murilo, é sobrecarga. Vai lá, Murilo Júlio. Rangel na velocidade, entregou para Renanzinho, afasta a marcação, tira dali. A arbitragem parou, marcou falta do Renanzinho, Marquinhos. E o Renanzinho tentou na base da velocidade, mas usou também o braço. Acabou fazendo a falta no jogador do Sampaio. 1-0 Guarani na frente. Alô, galera do Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. Facebook Band Mais, YouTube Rádio Bandeirantes Campinas e pelo site Band Multi. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Júlio. Oi. Vai entrar o Lucas Abreu, número 7. Persson tá caído ali, o Persson vai embora, hein? Olha lá, vai embora o Persson e o Persson também não está acreditando que vai deixar o gramado, não. Modificação processada aí pelo técnico Ricardo Catalá. Lucas Abreu está no campo. Mais uma alteração, última do técnico Ricardo Catalá. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima. Esse pragmatismo do Catalá eu não gosto. Ele determina jogador por jogador todas as substituições por posição, já está tudo determinado, independente do que aconteça na partida. Sabe um jogador que poderia ajudar aí? O Igor Henrique. Olha o Guarani. Lucas Abreu recupera para o time do Guarani, tenta imprimir velocidade pela ponta esquerda, invadiu grande área, tenta o levantamento. A bola bate na marcação, volta para Lucas Abreu. Ele deixa passar, a bola vai sobrar em escanteio. Pois não, CH? Não, o Lucas Abreu vai dar conta do recado lá. Tá faltando 15 minutos para o jogo terminar, não é? Mas, sabe, esse pragmatismo troca sempre o mesmo jogador por aquele determinado, não é? Às vezes o jogo apresenta uma situação, o Gleger tem colocado isso constantemente. Tem que fazer uma variação de jeito de jogar, né? Tira o terceiro atacante, coloca um meio de campo de marcação, ou põe 2 meias ou 2 centroavantes. É tudo sempre da mesma maneirinha. Crispim, escanteio marcado, tenta o levantamento no centro do gol, faz a defesa do goleiro. Sai jogando, com pressa pela ponta esquerda, a bola solta no comando para Jaelson. Deixa passar, volta a bola no apoio para Caio Dantas, ele puxa para a linha de fundo contra a marcação do Pablo. Escapou do Pablo, deu linha de fundo, puxou o cruzamento na boca do gol. Toque errado. Caio Dantas tentou o cruzamento na segunda tentativa, a bola foi direto para fora. Tiro de meta para o Guarani bater. Tem, às vezes na segunda tentativa vai para fora mesmo, Júlio. Tiro de meta a favor do Guarani. Pintou. Morreu, hein? Antes do pintou. O Pablo tá lá um corpo estendido no chão. Tá mortinho lá. Meu Deus.
Pintou o gol, pinta nessa Cido. Olha, gol do Paraná, Gabriel Pires, 32, segundo tempo. Paraná 1, Chapecoense 0. Paraná, nesse momento, na liderança da Série B com 24 pontos. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse o site para mais informações, sacitintas.com.br. Detalhe no ar. Rafael Pim leva a mão na virilha também. Sei não, hein, Júlio? Ô Marquinhos, o goleiro reserva hoje é o Carlão, é isso? Não, Gabriel Mesquita, que Gabriel veio do Atlético Mesquita, Paranaense. Verdade. O Carlão tá no Sub-23. Correto. E o Guarani executou a 5, né? Entrou um 15 aí. Alteração aí no time do Sampaio Correia. Ponto 10, restaurante aberto nas noites de terça a sábado com o rodízio da melhor pizza de Campinas. Saborei também o chopp artesanal Campinas. Mas você também pode pedir no delivery ou retirar no restaurante. Ligue 3234 4390. O 15 é o Eloir, saiu o André Luiz. Saiu o André Luiz, 5, entrou o Eloir, 15. Alô, Eloir, lá em Indaiatuba, nosso ouvinte fiel, sempre ouvindo a Band. E tem mais uma aí, hein? Tá saindo o número 22. Tá saindo, portanto, aí o número 22. É isso mesmo, E o 2, entre dois. O Luiz Gustavo, Tá certo. para a entrada do Joazi. Cara, ô Marquinhos. Não, sério? Sério, cara. Meu Deus do céu, hein? J-O-A-Z-I, Joazi. Beleza. Você viu lá, ó, tá vendo? Beleza, anotei aqui, J-O-A-Z-I. Isso. Joazi. É isso aí. Tem chance de ser da família também. A família é grande, cara. Não tinha TV lá nem Band pra ouvir. A bola volta para o Guarani, domina Didi. Na ponta direita do campo de defesa, vai recolhendo para o time do Bugre. Sampaio aperta a marcação, Didi. Vai ficando com a bola, se enrola, consegue a falta. Foi experiente agora o Didi para ganhar a falta, tranquilizar tudo pro lado do Guarani. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. E aí, CH, 37 minutos do segundo tempo, Guarani. Aí faltando 10 minutos para somar 3 pontos pela primeira vez no brinco, CH. Tá administrando, marcando e deixando o tempo passar, né? Essa é a grande realidade. O Sampaio Correia diminuiu o seu ritmo, né? As peças que entraram no Sampaio não têm o mesmo quilate técnico daqueles que saíram cansados. E o jogo agora caiu no limbo, né? Tecnicamente falando, a partida é horrorosa nesse momento. Nos números, o Sampaio Correia é líder em chutes para o gol, em posse de bola, em escanteios, enfim. Ainda bem que está 1-0 para o Guarani por enquanto. Sampaio vem para o campo de ataque, a bola solta pela ponta direita. Lucas Crispim vem na recuperação. Entrega na ponta, vai sobrando com Pablo. Pablo dominou. Crispim pediu atrás, recebeu. Camisa 10 do Bugre, afasta o perigo, tira dali. Manda a bola para longe. Vem no pivô, Elias Carioca vai ganhar o lateral para o Bugre. 38 minutos, 38 ao segundo tempo. Você conferindo a transmissão da Rádio Bandeirantes, é a 12ª rodada da Série B. O Guarani vencendo por 1-0. Suado. Gol do Rafael Costa no primeiro tempo. Tentando ampliar a vantagem. Dominou Marcelo, tocou para Renanzinho de primeira para Lucas. Abreu, passou, pediu. Abreu, segurou. Controla o tempo, pede paciência. Abreu, recomeça. Volta a bola para o time do Guarani com o Didi. Didi domina. Tem aberto pelo meio. Marcelo recebeu. Dominou, tocou para Bidu. Marginal, esquerda livre. Vai, não chega, Bidu. Não chega, Bidu. Se esforçou, lateral esquerdo do Guarani. A bola se perdeu em lateral, apenas o arremesso manual marcado para o time do Sampaio. Tem pressa, Joazi. Domina, entrega, solta a bola com o jogador Gustavo. Gustavo goleirão, tocou pelo meio para Daniel Felipe. Daniel Felipe para Joazi. Joazi vem por dentro, toca na velocidade. Volta a bola para a tentativa do Caio Dantas. Chega a defesa do Guarani, Marcelo recupera. Entrega pelo meio, Marcelo solta a bola com o Bidu pelo lado esquerdo do campo. Entregou para Elias Carioca, vem na velocidade. Elias puxou para a linha de fundo, vai na individualidade, bateu para o gol. Qual era o jogador mesmo, Júlio? Elias Carioca. Então tá certo. Não tem nem o que descrever, né? Ele tentou bater muito fraco, a bola ficou tranquilo. Eu acredito no Elias Carioca hoje, hein? Eu boto fé em você, Elias Carioca. Você tem aí 8 minutos, 9 minutos para mostrar. A bola volta para o campo de ataque do time do Sampaio, para a ponta esquerda. Vinícius Quis fez a fita, Marcelo pegou! E agora o Marcelo olha para o árbitro. Sim, ele já tem cartão, hein? Olha para o Marcelo com aquela cara. E aliviou para o camisa 15, hein, Marquinhos? Aliviou. Aliviou e o árbitro falou assim, ó. Vou ser bonzinho com você, não vou dar cartão.
Assim que o futebol acabar, começa o Jogo Aberto com Edu Pinheiro. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercado Taquaral.com.br. Ô, Júlio, tá valorizando o Vinícius Quis ou o árbitro vai seguir o jogo? Olha lá, o árbitro falou assim, ó, espera aí, médico, espera aí. Aí o Marcinho vai lá e fala, ô Quis, levanta aí, pô. Olha lá, ó. Se o árbitro observar a meia do Quis que tá rasgada, ele pode até mudar de ideia em relação ao Marcelo, né? Mas o árbitro meio que ignorou o Vinícius Quis, como disse o Marquinhos. Quis nem saber, viu, colega? O Marcelo dá uns apagão nele uma hora, né? Teve um lance uma vez que ele deu uma voadora, que foi expulso. Não sei se vocês se lembram, tinha acabado de entrar. Acabaram de entrar, primeiro lance do jogo. Exatamente, e agora a mesma coisa, né? Com o cartão amarelo, dá um carrinho desse. Ele arrebentou ali a meia do Vinícius Quis, que não tá valorizando, não. Olha lá. Vai expulsar, vai expulsar. Tá vendo? É o que nós dissemos. Ele pediu, né, Gleger? Vamos ser sinceros, ele pediu. Olha lá. Ele pediu. Era lance para cartão amarelo. Acho que o juiz viu o detalhe que você disse, Júlio. A meia, né? Olhou ali, exatamente. Viu que pegou realmente. E aí dá o cartão e expulsa o jogador do Guarani, o Marcelo. Lamentável. Não, o Marcelo se revolta, quer aprontar confusão, mas ele tá errado. E aí quebra, né, CH, o técnico. Coloca o Marcelo justamente para poupar o David, que estava com cartão. E aí o cara é expulso com 1-0, faltando 8, 9 minutos para acabar o jogo. Não pode perder a cabeça. Ele foi primeiro na bola, mas ele utilizou o carrinho, pegou o jogador do Sampaio, excesso de força. E esse comportamento não tem nada a ver com um atleta profissional. Tá errado, Marcelo, tá errado, não é? O juiz estava quebrando o galho dele e corrigiu algo que ele teve. Ele tinha que ter tomado o cartão amarelo na hora. E o juizão foi lá, consertou o erro e agora o Marcelo prejudica o Guarani. E tem falta o time do Sampaio para fazer a cobrança. O Guarani com a menos, Marcelo expulso. 42 minutos do segundo tempo. Lá vem Marcinho, vai ficar dramática a situação para o Guarani agora no finalzinho. Tem que se defender o Bugre, o Sampaio vai para cima. Falta marcada para a ponta esquerda, Marcinho vem para a cobrança, 2 jogadores na bola. Autorizado, Marcinho levantou, resolveu na primeira trave, a bola vai passando perto do gol, vai para fora. No desvio de cabeça, a bola passa pertinho do gol de Pim. Vai embora, é tiro de meta, Marquinhos. E o Caio Dantas, né, Júlio? Fechava lá do outro lado, o atacante da equipe do Sampaio Correia. Por sorte do Rafael Pim, ele não chegou na bola, tiro de meta. Tá inconformado, Marcelo. Depois do jogo tem o Jogo Aberto com Edu Pinheiro. Você vai conferir o craque do jogo. E o Jogo Aberto tem oferecimento de Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Pintou, pinta na Saci. Gol em Curitiba, empata Chapecoense. Em segundo tempo de Paraná 1, Chapecoense também 1. Bandeirantes. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. A bola volta para o time do Sampaio para sair jogando pela ponta esquerda do comando de defesa. Vinícius Quis dominou, faz o giro da esquerda para a direita, chega a bola na ponta direita com Joasi. Joasi dominou, escapou contra a marcação do primeiro turno. O Guarani no sistema defensivo. O Guarani vai defender em bloco fechadinho. O Bugre tá jogando com a menos, com 10 jogadores contra 11 do time do Sampaio. A bola chega pela ponta esquerda, volta no comando de apoio. É para a chegada do Marlon. Marlon girou para cima da marcação do primeiro, chama a bola com Jaelson. Na ponta esquerda, Jaelson puxou para a perna esquerda, tenta o levantamento. Crispim ajudando na defesa, Crispim coloca a bola para fora, afasta o perigo para o time do Guarani. Já tem Jogo Aberto com Edu Pinheiro e o gabarito do jogo. O Jogo Aberto tem um oferecimento de Autoglass, é o nome certo, confira no site autoglass.com.br. Vem para o campo de ataque o time do Sampaio. Bola solta na boca do gol. Afasta, Pim. Voltou para a chegada do Caio Dantas. É pênalti. Bidu tira com a mão, pênalti para o time do Sampaio, Marquinhos. Realmente foi pênalti, o Bidu tirou com o braço. O Bidu não está reclamando, quem está reclamando é o Rafael Pim, mas o pênalti aconteceu. Bidu meteu a mão na bola, momento crucial do Guarani, a vitória nas mãos. O mesmo acontecendo também com a exemplo do que aconteceu contra o Figueirense, né? Agora eu estou revendo o lance aqui também, Júlio. Fiquei na dúvida, hein? Sinceramente, fiquei na dúvida. O árbitro estava na frente do Bidu, no primeiro momento eu achei que foi pênalti. E revendo o lance agora, fiquei na dúvida, Júlio. Carlos Henrique, CH, pênalti para o Sampaio, CH.
Pra mim, pênalti. A bola bateu na mão dela, tanto é que o Bidu tenta disfarçar, né? E pôr a mão no rosto, mas a bola pegou nitidamente no braço, pênalti. Gleger Zorzinho, alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida, Júlio. Pênalti, ele tenta dar uma disfarçada ali, mas a bola realmente bateu no braço. Iria na gaveta, né? E aí, pênalti pro Sampaio. Pênalti marcado para o time do Sampaio Correia, 45 minutos do segundo tempo. Guarani vencendo por 1-0 com um a menos. Caio Dantas vem para a bola, camisa 9. 45 da segunda etapa. Rafael Pim no centro do gol. Caio Dantas a bola. Pim contra Caio Dantas. Caio Dantas contra Pim. Pim, Caio Dantas. Caio Dantas contra Pim. Autorizado, correu, bateu na casinha. Gol! Sampaio! Caio Dantas cobrando pênalti, bola de um lado, goleiro de outro, 45 minutos. 45 minutos, etapa final, cobrando o pênalti. Caio Dantas empata o jogo do Brinco de Ouro. Guarani 1, Sampaio Correia também 1. Caio Dantas vai pra rede. O detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. Não dá nem pra dizer que o Rafael Pim apareceu na foto, né? Porque o Caio Dantas é experiente. O Rafael Pim esboçou a defesa do lado direito, ele meteu no contrapé, empata o jogo, a equipe do Sampaio Correia, 1-1, Júlio. A bola volta para o comando de ataque, Rafael Pim não consegue pegar o pênalti, 46 minutos do segundo tempo, 1-1, Gleger. Ô, Júlio, é o seguinte, o Rafael Pim, pouco antes do lance do pênalti lá, não sei se você se recorda, a bola viajou e ele dá um tapa totalmente esquisito na bola, uma bola para ele subir soberano, né? Aquela que o goleiro sobe, vai lá, Júlio, vai lá. Domina o Guarani, vem para o campo de ataque. Pablo ajeitou, caminhou. Pablo escapou no primeiro, escapa no segundo. Falta! Falta marcada para cima do Pablo. Pois não, Gleger, completando. Só concluindo, ele dá um tapa na bola totalmente equivocado. Aquele lance é para subir, segurar a bola com firmeza, né, se protegendo com a perna, para que o centroavante não encoste. E aí ele vai dar um tapa na bola, a bola cai no meio da grande área. E aí sai todo o lance que originou o pênalti. Então, para mim, pouco antes do pênalti ali, houve uma falha crucial, né, do Rafael Pim. Falta marcada para o Guarani, 47 minutos. Faltando 3 para acabar, vamos até 50. Guarani 1-1 com o Sampaio Correia, empatou, Caio Dantas cobrando pênalti. Guarani tem uma falta perigosa. O Murilo Rangel na temporada fez muitos gols de falta com a camisa da Inter de Limeira. Ele quem tá na bola ali, ajeitando com todo o carinho do mundo, Murilo Rangel, número 47. CH, Sampaio Correia empata, cobrando pênalti, CH. O Gleger foi preciso, o goleiro falhou, né? No lance o goleiro falhou mais uma vez. O Guarani tem uma grande oportunidade de fazer um gol de falta aí, vamos ver. Crispim e Rangel. Rangel e Crispim. A oportunidade na bola parada para o time do Guarani. 48 minutos do segundo tempo, 48-1, tá empatado o jogo. Crispim na bola por baixo, a bola explodiu na barreira. Tentou surpreender o goleiro. A bola volta para Pablo na ponta direita, tenta novo levantamento, a bola bateu na marcação, se perde de linha de fundo. Apenas tiro de meta marcado para a equipe do Sampaio fazer a cobrança. Já tem o jogo aberto com o comando de Edu Pinheiro e a defesa do jogo. E o jogo aberto tem um oferecimento de Saci Tintas. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. 48 minutos do segundo tempo, faltando 2 para acabar. A bola volta na ponta direita, recolheu, devolve a bola para o comando de ataque. O time do Sampaio Correia, Guarani vem para a defesa. Sampaio domina com o Marlon pela ponta. Marlon dominou, girou, escapou da marcação, foi para o solo, pediu falta. A arbitragem manda seguir. Ela fica com o Guarani para Elias Carioca. Elias Carioca puxa o contra-ataque, vem na ponta direita, na marcação. Chega o Daniel Felipe. Elias Carioca na velocidade, abre os braços, pede a opção, tenta fazer a finta e agora ele fica bravo. Não tinha ninguém na área para ajudar o Elias Carioca. Reclama com o Renanzinho. É lateral marcado para o Guarani fazer a cobrança. Crispim vem para a bola. Tocou para Pablo. Pablo devolução. Na ponta para Crispim. Crispim para Pablo. Pablo levantou na boca do gol. A bola passa por todo mundo. Vai sobrando para Renanzinho. Renanzinho domina pela ponta esquerda. Domina 30 contra a marcação do primeiro. Dominou. Tocou pela ponta. Falta a bola com Bidu. Bidu gira. A devolução vem com o Lucas Abreu. Abreu tentou na cavadinha para Bidu. Puxou a linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. Chega. A defesa do Sampaio vem para fazer o corte. E comete falta o Bidu na sequência, né, Marquinhos? E advertido também, né? Pelo próprio técnico Ricardo Catalá, que está à beira do gramado, finalzinho do jogo. O Guarani vai empatando, tinha vitória nas mãos. 1-1, Júlio. 30 segundos para acabar o jogo, Guarani vencia.
por 1-0 até os 41 minutos do segundo tempo. O Marcelo foi expulso. 4 minutos depois, Rafael Pin saiu mal do gol. Bidu cometeu o pênalti e o Caio Dantas empatou. E depois de 6 jogos em casa, numa Série B, o Guarani não venceu no Brinco. A grande verdade, Júlio, é que no segundo tempo o Guarani não jogou, né? O Guarani não jogou. Eu não me lembro, fora aquele chute do Renanzinho, de um lance que o Guarani tinha chutado pro gol. Quer dizer, infelizmente teve a expulsão do Marcelo, mas o Guarani não jogou no segundo tempo. Apita o árbitro, aponta o centro do campo, Guarani 1, Sampaio Corrêa também 1. Termina empatado, o Guarani segue com um jejum, sem vencer dentro de casa, 6 jogos, 3 empates, 3 derrotas. E vem aí o pós-jogo no comando de Edu Pinheiro. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Sim, Marcos Luiz. Sim, Edu. Vamos Jogadores lá. do Guarani, claro, né? Com um semblante ali baixo, preocupado. Existe uma discussão no gramado. Os atletas do Sampaio Corrêa comemoram, até porque o Sampaio Corrêa estava perdendo o jogo. E agora uma discussão envolvendo ali alguns atletas. O técnico Ricardo Catalá chama a atenção dos seus jogadores e o Pablo vai falar do resultado da partida. Vamos ouvir o que fala o jogador do Bugre. E estava precisando dessa vitória. Tínhamos a vitória na nossa mão e por detalhe novamente deixamos escapar. Claro que isso não conta, né, em questão da arbitragem, que hoje deu para ver nitidamente que o juiz veio mal intencionado, mas enfim, nosso time tem que ter mais maturidade, saber segurar, saber sofrer para poder realmente sair com os 3 pontos dentro de casa. Essa história de saber sofrer é bem complicada, né, Pablo? Não deu, teve faltas que era para ele inverter, ele não inverteu, mas enfim, isso daí não justifica. Claro que nossa equipe tem que se portar bem os 90 minutos e poder sair com a vitória, independente do árbitro vir intencionado ou não. Bom, tá aí o Pablo, eu respeito a opinião do Pablo, mas não sei se o árbitro veio mal intencionado. Eu entendi isso, ele está querendo botar a culpa na no arbitragem, árbitro, não existe né? isso. Eu sinceramente acho que o Pablo nessa daí errou. Posso estar errado, mas eu acho que nessa aí o Pablo errou. O árbitro não teve, para mim, interferência no resultado. Aqui, final de jogo, o Guarani empata com o Sampaio Corrêa 1-1. Edu Pinheiro. Pois não, CH, a sua opinião, 1-1 no Brinco. O Marcelo é expulso a 40 minutos, Guarani com 10 e depois o pênalti do Bidu. Antes a falha do Rafael Pin, no Caio Dantas bate o pênalti, empata 1-1. Se você colocar realmente na Vera, na análise bem aprofundada, o Sampaio Corrêa jogou melhor que o Guarani os 2 tempos. O primeiro tempo que salvou foi o gol, que trouxe instabilidade emocional para o time do Sampaio Corrêa. Quando a gente esperava que no intervalo do jogo o treinador ia fazer alguma coisa, trocar jogadores para fazer o time ficar mais com a bola e pelo menos agredir o Sampaio Corrêa, não aconteceu nada disso. Não aconteceu absolutamente nada daquilo que a gente esperava que acontecesse. Ele ficou ali acreditando numa situação que foi a manutenção até em determinados momentos. Principalmente depois que ele colocou o Marcelo, ele segurou o Sampaio Corrêa. Mas aí o rapaz perdeu a cabeça. E além de ter perdido a cabeça, o Guarani ter ficado com 10, quando a coisa ficou nervosa, o goleiro falhou de novo. Então o Rafael Pin, ele tem um problema emocional gravíssimo. O Guarani precisa contratar um goleiro urgente, que está sendo defendido pelo Carlos Batista aqui todos os dias. Eu estou muito decepcionado com o Rafael Pin. Eu não acho que ele é o único culpado, não. Tem uma série de circunstâncias que a gente vai discutir aqui. Mas no momento que ele tinha que ir lá abraçar a bola, dar um soco e jogar para aqui bancada, ele dá um tapa de pelique e a bola fica correndo lá dentro da pequena área. Aí o Bidu tocou a mão na bola, aí virou uma loucura dentro da área. É lamentável mais uma apresentação do Guarani. Hoje o time jogou mal. Não teve nem o primeiro, nem o segundo tempo que eu pudesse falar assim, nossa, o Guarani teve aí uma arrumação, um futebol que eu pudesse destacar. O destaque é negativo.
O time jogou mal, teve garra, teve disposição, correu, mas é muito pouco para um time que tem agora 10 pontos no campeonato e não ganhou uma só partida dentro do Brinco de Ouro. Isso é inaceitável. É um negócio de louco. É uma loucura um negócio desse, não é? E o seu treinador, quando ele podia fazer algo diferente, por, sabe, o Igor Henrique, por mais cedo o Crispim, tem que ficar aguentando esse rapaz, o carioca aí. Até o Arthur Rezende era melhor colocar no jogo. Quer dizer, mais uma vez, ele é assim, ó. Ele troca lateral por lateral, volante por volante, atacante por atacante, meia por meia. Ele não faz nada diferente da filosofia dele de começo de jogo. Tá errado, o jogo pedia outra coisa. O jogo pedia outra coisa. O Guarani estava perdendo nitidamente o meio-campo no segundo tempo. Ele tinha que colocar mais gente por ali. Ele não faz isso. Ele é pragmático em cima do conceito dele ao extremo. E hoje ele tem grande culpa nesse resultado. O Sampaio Corrêa é um bom time, é competitivo, corre pra caramba, é bem treinado, tudo bem, mas não é um super time. É um time que está lá embaixo na classificação junto com o Guarani. Agora tem 8 pontos, o Guarani tem 10, com 3 jogos a menos. É inaceitável empatar mais uma partida dentro de casa. E pior, ainda se tivesse agredido, jogado, proposto o jogo, mas não aconteceu nada disso. O Guarani aceitou, assistiu o Sampaio Corrêa. E isso, para mim, é inaceitável. Inaceitável. É o 6º jogo, né? Do professor Catalá. E eu vi 2 pedaços de jogos. Bem, uma partida, para ser honesto, contra o Operário fora de casa. E o time está evoluindo. O time está jogando pior do que estava jogando antes. Eu não sei o que está acontecendo. Quanto mais jogadores ficam à disposição, parece que o treinador se perde. Se perde completamente. O time não jogou. E eu não aceito, jogando dentro de casa, tomando sufoco, seja do Sampaio, do Paraná, do Chapecoense, sabe? O Guarani precisa se impor um pouco mais. E eu não vi isso, infelizmente. E no final do jogo, o castigo. O castigo de um jogador irresponsável, que foi o Marcelo, e um castigo de um goleiro fraco, um goleiro despreparado, de um goleiro que não tem condição de jogar no Guarani. Essa é a grande realidade. Oi, Greger, 1-1. Não dá para admitir, né, Edu, um empate como esse. O Guarani realmente não jogou absolutamente nada. Né? Eu dizia, depois do jogo, da última partida do Guarani, naquele empate com o Figueirense, ganhando o jogo de 2-0 e cedeu o empate, tomou um sufoco danado e quase perde a partida. Eu disse depois do jogo, olha, não sei se o Catalá foi a melhor opção. E a cada jogo que passa, esse raciocínio se concretiza ainda mais, porque a gente não vê o Guarani jogando. Eu estava dizendo aqui em off, aqui para o Marquinhos, para o Júlio Nascimento, aqui no estúdio B da Rádio Bandeirantes, que parece que o time, sabe aquele, quando você vai jogar uma pelada, Edu, o cara liga para você de sábado de manhã, ô meu, e aí, tá em casa? Tá tudo tranquilo? Tá, vamos jogar uma bola aí. Aí você pega a sua chuteirinha lá no guarda-roupa e vai jogar uma bola com os amigos. Parece isso. Porque nós não, olha, a gente não vê um time que tenha uma saída de bola treinada e organizada. A gente não vê um posicionamento de um time, né, que joga num 4-1, 4-1 e que, se tivesse bem posicionado, que se tivesse bem treinado, dificulta para o time adversário. A gente não vê um time produzindo absolutamente nada. A única jogada que aí conta com a qualidade do Murilo Rangel, né, e uma inteligência do Persson, e a qualidade do Rafael Costa também para definir a jogada, que é um jogador experiente, e aí o Guarani faz 1-0 só. O Guarani não criou absolutamente nada. Fala para mim a defesa que o Júlio Nascimento narrou desse menino Gustavo. Teve um lance ali no final agora que o Renanzinho dá um chute, né, que ele poderia ter tocado uma bola, porque se aí tem treinamento, se aí tem as mãos do treinador, como o treinador não treina uma escapada de contra-ataque, num 2 contra 1, sabe aqueles treinos, Edu? Olha, agora nós vamos fazer 3 contra 2, 1 contra 1, 2 contra 1, né, 4 contra 3, para você ter treinamento para o Renanzinho ver que o companheiro está melhor servido e faz o passe para que ele possa fazer o gol. Então isso daí é treinamento. E nós não estamos vendo absolutamente nada. Né? O posicionamento, erros de posicionamento, principalmente num setor de meio de campo, onde o Guarani tinha no seu forte o ano passado, naquela
recuperação dentro da Série B, onde o Guarani tinha no Campeonato Paulista lá na primeira etapa, também nas mãos do Carpini, fez um ótimo Campeonato Paulista. Poxa vida, o Guarani está aí os mesmos jogadores, né? E o time se reforçou. Chegou aí o Murilo Rangel, chegou o Vagninho, né? Então, quer dizer, tem reforços no time e as coisas não começam a andar. Então, eu acho que hoje, essa entrevista do Pablo aí me decepcionou. Falar que o juiz estava mal intencionado. Qual o lance que ele estava mal intencionado? O lance da expulsão do Marcelo? Marcelo tomou um cartão amarelo, bem tomado. Tomou o cartão vermelho, bem aplicado. O pênalti foi pênalti. Como é que você admite o Rafael Pim, o goleiro que passou lá pela Inter de Limeira lá, com acesso, né, ajudando o time, personalidade, capitão do time. O cara pô, uma bola que sobe, sai gritando, levanta o joelho, vai lá em cima, soberano, e a bola é dele. Ele dá um tapa pro meio da área ali. Ou se não está com dificuldade para segurar a bola, dá um soco, joga a bola lá na lateral, né, com força, com qualidade, saindo do chão. Então, Edu, realmente o Guarani tá me decepcionando o torcedor. Não dá para admitir, Você volta para um segundo tempo ganhando o jogo de 1-0, parece que você que está jogando fora de casa. Meu Deus do céu, arma uma estratégia para pegar esse time do Sampaio Corrêa de surpresa. Arma uma arapuca para o time que, olha, deixa os caras saírem aqui, nós vamos dar uma escapada ali pelo lado esquerdo. Os laterais do Guarani não apareceram uma vez no ataque no segundo tempo. Não dá para admitir isso, Edu. Parece que o Guarani está jogando fora de casa, né? E aí foi castigado. Foi castigado porque não produziu absolutamente nada, não agrediu absolutamente nada. E mais um jogo, mais uma vez, nas mãos do Catalá, mostra um time sem padrão de jogo. Catalá, me desculpem, eu gostei muito do trabalho dele lá no Mirassol. Acho que ele, né, mostrou que tem qualidade, mostrou que é um cara que pode ter um futuro à frente, mas não sei se ele estava preparado para assumir um time da grandeza do Guarani e num campeonato competitivo como é a Série B. Me desculpe o Catalá, eu respeito o profissional, acho que tem tudo para dar certo, mas nesse momento, infelizmente, ele não consegue dar um padrão de jogo do Guarani, ele não consegue fazer com que esse time do Guarani, olha, Edu, que tem jogadores de qualidade, tá? Não consegue fazer esse time jogar. Já é o 6º jogo do Catalá e já dá tempo. Em 6 jogos, tendo o tempo que ele teve, em algumas semanas aí de trabalho, o Guarani já poderia ter uma cara aí diferenciada, diferente. Só que está ao contrário, né? O Guarani é pior do que era nas mãos do Carpini lá naquele momento difícil onde o Carpini foi demitido. Então, Edu, fica aí o gosto amargo do empate, né? O torcedor tem que ficar chateado, e tem mesmo, porque o Guarani, desse jeito aí, eu não sei não, Edu. Gente, muita revolta aqui no nosso WhatsApp, a gente agradece demais. Muito obrigado àqueles que nos acompanharam. O comendador Alvo Gurgueira, como é que é? 94 anos seu pai fez? E o irmão Marcelo, 50. Um abraço no papai aí, viu, Gurgueira? E no Mano também, tá? Nosso muito obrigado. O pessoal do Facebook, do YouTube, é Rádio Bandeirantes Campinas no Face e no YouTube, no Facebook Band Mais também e no site Band Multi. O nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência. 1-1, Guarani e Sampaio Corrêa, empatou no finalzinho Sampaio, Guarani, zona de rebaixamento, 17º com 10 pontos. E vem aí o nosso Jogo Aberto.